Olá, bem-vindos à sexta parte do livro Sem Coração, de Marissa Meyer. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Capítulo 45. As paredes do poço estavam pingando melaço e os calcanhares de Cat ficavam grudando nos degraus. O ar tinha o mesmo aroma enjoado e doce. Normalmente, Catherine estaria sonhando com biscoitos de melaço e bolinhos de nozes e melaço, mas o cheiro era tão forte que embrulhou até o estômago dela com a doçura densa. Ela imaginou a substância enchendo seus pulmões, a afogando. Depois de uma viagem como a que eles fizeram a noite toda, ela não conseguia imaginar o que os receberia no fundo do poço. Uma fonte de melaço? Um barco feito da bota velha dela? Uma raposa, uma coruja e um guaxinim os convidando para o chá? Ela não estava esperando chegar ao fundo do poço e se ver em um salão circular com piso xadrez preto e branco e uma pequena mesa de vidro no meio. A sala era ampla e arrumada e familiar. Catherine deu uma volta completa. Eles estavam nos cruzamentos, à via de viagens de copas, e estavam cercados de portas. Só havia portas em todos os lados para os quais ela olhava. As palmas de suas mãos começaram a suar, a pulsação rugiu nos ouvidos. Ela andou pelos limites do aposento, segura de que devia ser engano. Devia haver alguma coisa que ela não estava entendendo. Por alguma fechadura enorme, ela conseguiu ver as praias do recanto da Pedra da Tartaruga. Por uma janelinha com vidro escuro, ela reconheceu a rua principal, a loja do sapateiro agora abandonada. Ela sabia que a porta em formato de coração levaria à ponte levadiça do castelo de Copas. O coração dela despencou. Aqui não é xadrez. Uma charada e tanto, não é? Disse Ata, se encostando no corrimão no final da escada, uma perna cruzada na frente da outra. Escolha uma porta, qualquer porta. Todas levam a um destino horrível. E aí, levam você a uma sala cheia de portas. A voz dele não continha humor. Cat se virou para ele. Elas nos jogaram de novo em copas. Achei que você estivesse nos levando para xadrez. Ele sorriu para ela, mas o olhar não foi gentil. Eu disse que levaria vocês pelo espelho e levei mesmo. Catherine balançou a cabeça, as entranhas embrulhadas de raiva, de frustração e de exaustão. Durante toda a noite eles andaram. Aguentaram aquelas garotas horríveis, olharam os desenhos horríveis, escutaram a poesia horrível. Seu estômago estava vazio, seus pés estavam com bolhas e o seu futuro continuava tão incerto quanto no momento em que ela e Geste fugiram do castelo. Era para ser um recomeço, ela e Geste fugindo para uma nova vida juntos, e Ata ousava provocá-los. Cat, disse Geste com a voz baixa e tranquilizadora. Ele colocou as mãos nos ombros dela e a puxou para longe de Ata. Talvez ela parecesse prestes a assassiná-lo para que ele se preocupasse assim, embora Ata não parecesse incomodado. Está tudo bem. Como ele falou, é uma charada. A resposta vai parecer óbvia quando a descobrirmos. Ela trincou os dentes e apontou um dedo para Ata. Ele já sabe a resposta. Está brincando com a gente. Estou verificando se vocês são dignos, disse Ata. Dignos de quê? De tudo, rosnou Ata. A vida é feita de sacrifícios, Lady Pinkerton. Eu tive que passar pelo teste para entrar nas terras de xadrez. E agora você espera entrar em xadrez e ser coroada rainha sem nenhuma aprovação? Por que deveria ser tão fácil para você? Sacrifícios! Gritou ela, sem perceber que tinha se jogado para cima de Ata até sentir Geste assegurando. Estou deixando tudo para trás. Minha casa, minha família, minha vida toda para trás. Porque você não tem escolha. Não, porque eu amo Geste. Eu o escolhi. Quem é você para me julgar, para duvidar de mim? Quem é você para pensar que tem algum domínio sobre nossas vidas? O sorriso dele ficou irônico. Querida garota, eu sou o homem que tem a resposta da charada. Cat soltou outro grito de fúria e pulou para cima dele, porém, mais uma vez, Geste passou os braços em volta dela e a segurou. Ela se viu abraçada, sentindo o baque alto dos batimentos dele nas costas. Tudo bem, disse ela com rispidez, firmando os pés no chão e se obrigando a respirar devagar e se acalmar. Vamos resolver essa charada idiota. Geste e eu. Talvez você lembre que eu guiei vocês pelo labirinto. Uma certa apreciação talvez seja necessária. Ela se soltou dos braços de Geste. Você não fez nada além de nos levar a andar em círculos. Ela arrancou o casaco de Ata e jogou nos pés dele. Ata fez expressão de desprezo. De nada por isso também. Furiosa, Cat subiu pela escada em espiral. Havia um alçapão de madeira cobrindo a saída, bloqueando qualquer sinal do mundo dourado acima.
outra porta, só portas. Você não precisou resolver essa charada quando chegou aqui? Perguntou ela a Geste. Ele balançou a cabeça. Nós encontramos as irmãs e percorremos o labirinto e no final, ou no começo, tanto faz, estava um espelho, como aquele na loja de Ata. Nós atravessamos e chegamos aqui nos cruzamentos, em copas. Não houve charada e nem aviso sobre portas. Às vezes elas facilitam quando querem que você consiga, Ata suspirou. E às vezes elas não querem que você vá embora. As irmãs não são criaturas altruístas. Cat contraiu o maxilar e olhou o aposento de novo. O corvo tinha assumido uma posição na mesa redonda, no centro da sala, como uma peça majestosa de exposição. A mesa era feita de vidro denso até as pernas, então parecia que a ave estava parada no ar. Ao lado dele havia uma garrafa de cristal e um espelho de mão de prata. Cat não tinha reparado em nenhuma das duas coisas antes. Ela deu um passo à frente e pegou a garrafa. Amarrado ao pescoço havia uma etiqueta de papel com letras grandes. Beba-me. E isso? Perguntou Geste. Ele estava de joelhos olhando em um túnel comprido e preto de terra. Parece um túnel de topeira. Isso não conta como porta, conta? Não tenho certeza, disse Cat, mostrando a garrafa para ele, mas desconfio que a resposta tem alguma coisa a ver com isso. Ata não disse nada. Cat sabia que, independente do que Ata achasse dela, ele gostava muito de Geste. Ela esperava que, se eles estivessem prestes a tomar uma decisão ruim, ele os impedisse. Mas agora ela estava se esforçando para fingir que ele não estava lá. Ela abriu a garrafa e cheirou o conteúdo. Não é melaço, disse ela, cheirando de novo. Havia toques de cereja e baunilha, abacaxi e peru, toffee e torrada quente com manteiga. Elixir de encolhimento, tenho certeza. Geste parou ao lado dela e leu a etiqueta. Já ouvi falar, disse ele, mas não temos isso em xadrez. Ela mordeu o lábio inferior. Se eles bebessem o elixir na garrafa e ficassem pequenos, e aí? Como isso ajudaria? Ela olhou para o espelho de mão e ofegou. É isso! Ela pegou o espelho e segurou na frente do rosto, olhou fundo. Um sorriso se abriu em seus lábios. No vidro, depois do reflexo dela, ela viu uma combinação de colinas arredondadas e amarelas, florestas esmeralda e montanhas roxas com neve no topo. Xadrez. O espelho! Só é pequeno do nosso lado. Geste passou o braço pela cintura dela, sorrindo. Mas o elixir vai nos deixar pequenos para podermos passar. O corvo inclinou a cabeça. Ata permaneceu em silêncio mesmo quando Cat e Geste olharam para ele em busca de aprovação. Ele ergueu uma sobrancelha, um desafio silencioso. Geste desanimou um pouco. Sinceramente, Ata, por que você está agindo assim? Estamos cumprindo a missão que viemos executar, mesmo sendo de um jeito diferente do que esperávamos. E não temos motivo para ficar aqui mesmo. A testa de Ata se franziu ainda mais e Cat percebeu que não era isso que ele queria ouvir. Mas seu rosto se suavizou em uma coisa parecida com um sorriso, ainda que meio triste. Eu desejo a você toda a alegria que esse mundo sombrio puder dar, disse ele, citando o corvo. Seu olhar se desviou para Catherine. Além disso, espero ser pago pela minha ajuda em doces e tortas toda vez que eu for visitar. Ela oscilou, surpresa com a rapidez com que ele conseguia afastar a raiva dela. Espero que você nos visite com frequência. Ele grunhiu sem compromissos. Estou sempre indo e vindo de algum lugar, amor. É o único jeito de eu ficar à frente do tempo, afinal. Ele levantou o queixo na direção da mesa. Vão em frente? Em algum lugar tem uma coroa branca esperando a rainha. Cat e Geste se olharam, segurando a garrafa entre os dois. Os olhos dele brilhavam. Os nervos dela estavam vibrando. Eles conseguiram. O espelho, xadrez, um futuro juntos. Não bebam tudo, lembrou Ata quando Cat levou a garrafa aos lábios. O corvo e eu vamos logo atrás. Nossos destinos eram um pouco melhores do que o de vocês, caso se lembrem. Matador, mártir, monarca, maluco. Cat assentiu e tinha acabado de colocar a garrafa nos lábios quando ouviu um grito. Ela parou e abaixou a garrafa. Ata fez uma careta, mas parecia estar esperando isso. O grito, Cat tinha certeza, tinha vindo da porta atrás dele, um portão de ferro ameaçador. Uma névoa densa passava pelas barras e cobria os pés de Ata. O que foi isso? Perguntou ela, dando um passo hesitante em direção a ele. Ata balançou a cabeça, não se virou, não olhou. Isso, disse ele, a voz pingando de fúria, é seu motivo para ficar. Cat entregou a garrafa para Geste e se aproximou da porta, mas Ata entrou na frente dela. Não, Lady Pinkerton. Geste disse que você não tinha motivo para ficar, mas estava enganado. Sempre há motivo para ficar. Sempre há um motivo para voltar.
É melhor nem olhar, nem tentar adivinhar. Dê meia volta, beba o elixir, passe pelo espelho e nunca olhe para trás. Ela tentou espiar atrás dele, mas Ata segurou o cotovelo dela e a fez parar. Mas o grito pareceu familiar. Lembre-se dos desenhos. Eles vão ser seu destino se você passar por essa porta. Matador, mártir, monarca, maluco. Lembra? Ata parecia à beira da loucura, os olhos violeta brilhando com intensidade. Ela apertou os lábios, o grito ecoava sem parar na sua mente. Eu não vou passar, disse ela, só quero olhar. Ela soltou o braço e passou ao lado dele e se aproximou do portão preto. Colocou as mãos nas grades e espiou. A névoa gerou um arrepio na pele exposta, ou talvez fosse a visão familiar que a recebeu do outro lado, a plantação de abóboras. Ao longe ela viu o chalé de Sir Peter e à esquerda estavam as duas abóboras enormes que ele estava limpando no dia em que ela e Marianne foram lá. Só que agora uma das abóboras estava destruída com pedaços grandes de casca laranja e polpa mofada espalhados na lama. A segunda abóbora tinha duas janelinhas, estavam iluminadas por velas como um farol na neblina. Passando por uma das janelas, a mão de alguém lutava para se segurar em alguma coisa, qualquer coisa. Cat ouviu uma voz de mulher chorando, suplicando: Por favor, me deixe sair, por favor. O horror tomou conta do corpo dela e a congelou por dentro. Um momento depois, a mão desapareceu e foi substituída por um rosto na janela. Bochechas manchadas de lágrimas, olhos assustados, confirmando o que Cat temia. Era Marianne. O som de metal sendo arrastado chamou a atenção dela do outro lado da plantação de abóboras e ela viu uma figura coberta pela sombra da floresta. Apesar de estar escuro e sombrio, ela sabia que era Peter, concentrado no trabalho. Parecia que ele estava afiando alguma ferramenta, ou uma arma. Ela se voltou para os cruzamentos. Isso é real? Não é apenas uma ilusão, um truque? Ata fechou os olhos. É real, sussurrou ele. Seu sangue latejou. Eu tenho que ir, eu tenho que ajudá-la. Não. Ata segurou o pulso dela. Você tem que passar pelo espelho. Lembre o que vai acontecer com você, conosco. Ela olhou para Geste, que parecia tão horrorizado quanto ela se sentia. Ela pensou no desenho, no corpo dele caído na poça de sangue, no chapéu caído ao lado da cabeça cortada. Sua atenção se voltou para o corvo. Como sempre, ele a observava, silencioso, esperando. Ele podia mesmo se tornar um matador? Podia mesmo fazer mal a Geste? Era risco demais. Vocês não podem vir atrás de mim, disse ela. Nenhum de vocês. Geste balançou a cabeça. Você não vai sozinha. Tenho que ir. Ela se afastou de Ata e esticou a mão para a de Geste, apertando-a com força. Vai ficar tudo bem. Aqueles desenhos são só desenhos. Desenhos estranhos, de garotinhas estranhas. Cat. Eu sei, é um risco grande demais, mas eu posso ir. Vou até lá e vou salvá-la. Depois vou encontrar o poço de novo. Vou encontrar as irmãs. Vou para xadrez procurar você, mas não posso deixá-la. Tudo bem, mas se você for, eu vou. Não, Geste. Se você estiver lá, não vou conseguir pensar em mais nada além daquele desenho horrível. Preciso saber que você está em segurança. O coração dela pulou. Tudo bem. Fique aqui e me espere. Não vá para a xadrez ainda. Só espere e fique em segurança e eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu não posso. Ela passou os braços em volta dele e o silenciou com um beijo, enfiando as mãos no cabelo dele. O chapéu caiu no piso azulejado com um baque seco. Os braços dele a puxaram e uniram os corpos. Você não vai voltar. As palavras assombradas de Ata atravessaram um desespero no corpo dela, a necessidade de que aquele beijo não fosse o último, não fosse um adeus. Ela se soltou e fez cara feia para Ata. Você já ficou depois de ouvir a profecia das irmãs? Os lábios dele se apertaram. Nunca. Então como pode saber se é real? Como pode saber o que vai ou não vai acontecer? Ela se virou para Geste sem querer ouvir a desculpa que Ata daria em seguida. Levantou a mão de Geste e deu um beijo na palma. Fique aqui, disse ela. Me espere. Afastando-se, ela encarou o portão enorme, fechou os dedos nas barras e empurrou-o para passar. Capítulo 46. Os pés dela afundaram no chão lamacento da plantação de abóboras. A neblina rodopiava em volta dela, se grudava à pele. A plantação parecia um lugar que nunca conheceu luz e calor. Ela desejou ter ficado com o casaco de Ata, desejou não ter se deixado levar pelas emoções, mesmo ele tendo sido insuportável no momento. À esquerda, ela viu a enorme abóbora com as janelas cortadas com barras. Os gritos de Marianne tinham parado, mas Cat ainda conseguiu ouvir os soluços se espalhando pela plantação silenciosa.
À direita estava o chalé, dessa vez sem o cheiro da fumaça de madeira e sem a luz de boas-vindas atrás das janelas. Parecia vazia. Ela não conseguia mais ver Peter ao longe. Segurando a saia, Catherine pisou nas plantas crescidas demais e correu até a abóbora onde Mary Ann estava sendo mantida prisioneira, lançando olhares apavorados para trás a cada ruído. O vento que soprava, o agito de folhas, o barulho de suas melhores botas na lama. O refrão das irmãs assombrava seus pensamentos. Peter, Peter, comedor de abóbora, tinha um animal faminto toda hora. Pegou uma criada que tinha boa intenção. O que houve com ela é uma interrogação. Ela tropeçou de repente e caiu estatelada em uma poça de lama. As mãos afundaram até os punhos, sujeira cobrindo a frente do vestido. Cat se sentou e ofegou por um momento, sentindo o sangue latejar loucamente nas veias. Os dentes batiam. Ficando de joelhos, ela olhou ao redor e tentou recuperar o fôlego. Ainda nenhum sinal de Peter, mas seu olhar percebeu a irregularidade no chão que a fez tropeçar. Catherine recuou, torcendo para os olhos estarem enganados, mas não. Era uma pegada na lama, as beiradas secas e rachando. Podia ter dias ou semanas inalterada até Cat tropeçar nela. Tinha uma marca de 3 garras na lama. As unhas das garras fizeram buracos fundos no chão. Abóboras e caules ficaram esmagados sobre o peso da enorme criatura. Com o coração disparado, Cat ficou de pé e limpou as mãos da melhor maneira que conseguiu no vestido destruído. Os gritos de Mary Ann tinham diminuído e virado fungadas e ofegos trêmulos. Cat levantou a saia e correu o resto do caminho. Mary Ann! Sussurrou ela, se jogando na janela com os cortes na casca de abóbora. Mary Ann, sou eu! As fungadas pararam e Mary Ann apareceu na janela, os olhos vermelhos. Cat? Você está bem? Mary Ann enfiou a mão entre as barras para se aproximar dela. É Peter! Ele me colocou aqui! Ele tem... A voz dela falhou. O Jaguadarte! Jaguadarte. De alguma forma, Cat já sabia. A pegada animalesca, a determinação de Peter de tirar a espada vorpal dela, o cavalinho de madeira do chapéu do leão. Peter, Peter, comedor de abóbora. Cat balançou a cabeça para afastar a melodia assombrada. Como tiro você daí? Tem uma porta no alto que se abre, disse Mary Ann apontando para cima. Cat recuou e andou em volta da abóbora até encontrar o corte irregular que fazia uma abertura quadrada pequena ao lado do cabo da abóbora. Cat! Disse Mary Ann quando Cat começou a procurar um jeito de chegar na porta. Uma escada. Ela precisava de uma escada, ou de uma serra para cortar as barras da janela e Mary Ann poder sair. O que foi? Disse ela, encostando a mão na casca da abóbora. A parede devia ter 30 centímetros de espessura, mas se a lâmina fosse afiada bastante... É a esposa dele. Ela olhou para Mary Ann pela janela. O quê? O Jaguadarte! É Lady Peter! Eu a vi entrando no banheiro do teatro, parecendo que ia vomitar, e de repente, o monstro saiu. Cat franziu a testa, pensando na mulher frágil que estava tão desesperada para comer mais bolo de abóbora. Tem certeza? Mary Ann assentiu a expressão rígida. Não tinha mais ninguém no banheiro, tinha certeza. Além disso, as abóboras... Cat tremeu. As abóboras! Sussurrou ela. Lady Peter ganhou o concurso de comer abóboras e no teatro estava desesperada pelo bolo que Cat fez, o bolo que... Ela engoliu em seco. Mudaram a tartaruga também. Mary Ann choramingou, a culpa e a consternação se misturando. Nós não devíamos ter roubado aquela abóbora. É nossa culpa. Eu vim aqui na esperança de encontrar uma cura ou uma prova que pudesse levar para o rei. Mulher ou jaguadarte, ela tem que ser impedida. Você veio sozinha? Perguntou Cat. O que você estava pensando? Os olhos azuis de Mary Ann começaram a se encher de lágrimas. Eu sei, não é nada lógico, mas eu achei que talvez pudesse ser uma heroína. Eu acreditava que podia impedir o Jaguadarte. Eu! Assim poderia pedir um favor ao rei e pensei em pedir que ele perdoasse seu bobo e assim talvez você pudesse me perdoar. A voz dela se dissolveu em novos soluços. Mas Peter me pegou e agora ele quer me dar para ela como alimento, Cat. Ele vai me matar. Ah, Mary Ann! O olhar dela se desviou para a touca suja na cabeça de Mary Ann. A touca de Ata, a que transformava a lógica em sonhos. Ela foi tomada de ressentimento que se misturou ao medo e ao pânico e à necessidade de sair dali com Mary Ann o mais rápido possível. Eu perdoo você de verdade, mas preciso que você fique calma agora. Tire essa touca e tente ser sensata se puder. Precisamos encontrar um jeito de tirar você daí. Mary Ann desamarrou a touca e a arrancou da cabeça. Cat deu uma boa sacudida nas barras, mas
Se Marianne não conseguia abri-las, ela não tinha chance. Eu preciso de uma escada ou de alguma coisa que possa cortar essas barras. Fungando, Marianne apontou para o canto da plantação de abóboras. Tinha um barracão do outro lado do chalé, pode ser que tenha alguma coisa lá. Certo, volto logo. Tome cuidado, gritou Marianne quando Cat se virou e começou a se aproximar do chalé escuro. Sua pele estava toda arrepiada, o vestido pesado com a lama seca. O olhar procurava pela plantação em desespero, procurando algum sinal de que Peter ou Jaguadarte estivesse perto. Um sussurro passou pelos ouvidos dela e ela parou. A pulsação vibrou quando ela girou em um círculo completo procurando. O sussurro veio de novo, e dessa vez ela estava pronta para ele. O poema familiar transformou seus órgãos em gelo. Peter, Peter, comedor de abóbora. Ela engoliu em seco. Tinha uma esposa, mas jogou tudo fora. Ela se virou de novo, as pernas tremendo. Queria ter levado o cetro de Geste ou a bengala de Ata, qualquer coisa para usar como arma. Guardou-a em uma estrutura feita de casca de abóbora madura. Ela se virou de novo e viu a casca destruída de uma das abóboras enormes do tamanho de casas. Foi a que ela e Marianne viram antes, dentro da qual ouviram barulhos de arranhado. Agora a casca estava em pedaços gigantes espalhados pela plantação de abóboras como se um animal a tivesse destruído por dentro. Um animal, como Jaguadarte. Cat seguiu em frente. Quanto mais cedo tirasse Marianne de lá, mais cedo ela poderia voltar para Geste e começar sua nova vida longe do reino de Copas. Ele vai pegar você também. Cat deu um gritinho. As vozes estavam mais altas agora, bem aos pés dela. Ela pulou para trás e olhou para a abóbora da altura do joelho dela que estava junto à plantação. Enquanto ela olhava, a casca se abriu revelando os olhos triangulares e uma boca com dentes faltando. Fuja! Disse a abóbora ainda sussurrando enquanto as pupilas cortadas dos olhos deslizavam de um lado para o outro. Fuja! Fuja antes que ele encontre você, avisou uma outra abóbora de Halloween 2 fileiras depois. Vocês estão vivas, gaguejou ela. Ele vai matar você, disse a primeira abóbora, para alimentar um insaciável jaguardarte. Ele matou nossos irmãos e nos culpou pelo que aconteceu com ela. Não foi nossa culpa, não foi nossa culpa. Foram as outras abóboras, aquelas abóboras cruéis, as que vieram do espelho. Elas são as culpadas, mas nós todas vamos pagar por isso. Você devia fugir, fugir com as suas pernas humanas, fugir. Cat se apressou, tanto para se afastar das palavras enervantes quanto para seguir o aviso. Ela pensou nas abóboras de Halloween enfiadas na grade de ferro. A bile subiu pela sua garganta. Ela engoliu de volta na hora que dobrou a esquina do chalé. Não havia escada, não havia serra, não havia machado. Mas havia um barracão de madeira não muito depois, a porta entreaberta e sombras saindo de dentro. Ela levantou as saias e correu nessa direção, os olhos começando a lacrimejar com a presença sufocante do medo. Uma coisa a segurou e a jogou na parede do chalé com tanta força que o ar saiu dos seus pulmões. Um grito morreu em sua garganta. Peter se inclinou na direção dela, os olhos ardendo e um machado brilhante na mão. Capítulo 47. Então você voltou para terminar o que começou? Rosnou Peter, os lábios repuxados, mostrando dentes amarelados. Cat se encolheu ao sentir o cheiro de abóbora podre no hálito dele, mas ele a segurou com firmeza na lateral do chalé. Eu vim buscar Marianne, gaguejou ela, desejando parecer corajosa, mas as palavras saíram em um guincho apressado. Por favor, nos deixe ir. Não desejamos mal a você, só... Onde está? Perguntou Peter, ignorando as súplicas dela enquanto ele batia com as mãos grandes nos quadris de Cat, apertando o tecido volumoso, procurando. Onde está a espada? Cat se contorceu na parede. Não estou com ela, eu juro. Eu só quero pegar Marianne e ir embora, e você nunca mais vai nos ver, eu prometo. Entregue para mim! Gritou Peter, com cuspe voando nas bochechas de Catherine. Uma forma escura apareceu no canto dos olhos dela, seguida de um rugido quando Geste se jogou em cima deles e prendeu o cetro embaixo do queixo de Peter. Solte-a! Se foi a ordem ou o cetro ou a mera surpresa, Peter a soltou. Cat deslizou pela parede e botou a mão no ombro machucado. Não, Geste não podia estar ali. Os desenhos de carvão piscaram nos pensamentos dela. Peter era uma cabeça mais alto e tinha o dobro do volume de Geste. E com um rosnado ele pegou o cetro com a mão livre e jogou Geste por cima do ombro. Mas Geste, o animado e mágico Geste,
transformou o movimento em uma estrela e caiu facilmente sobre os pés. A esperança tomou conta do peito de Cat, mas seu olhar viu outra figura escura, uma pessoa grande e desconhecida, cada passo uma ameaça. Era um homem alto e magro e com um capuz preto abaixado, escondendo o rosto. Tinha um cinto de couro preso em cima da túnica preta, e nele havia um machado enorme e curvo. O desenho, a figura encapuzada, o machado acima da forma sem cabeça de Geste. Cat gritou: Geste, cuidado! Peter deu um pulo e se preparou para usar o machado. Geste pulou, olhou para a figura encapuzada andando na direção deles. Tudo bem, Cat? Ofegou ele, se afastando de Peter de novo. É só o corvo. O coração dela pulou e isso não fez nada para aliviar o pânico. Matador? Mártir. Geste pegou o cetro no chão onde Peter o jogou e dançou para longe. Ocorreu a Cat que ele estava levando Peter para longe dela, protegendo-a. Ele não vai machucar você! Gritou Geste de novo, o olhar grudado em Peter. Só parece ameaçador porque, bem, ele desviou, girou. Ele era executor da Rainha Branca. Ela olhou para o homem encapuzado. Viu quando ele colocou a mão enorme coberta por uma luva de couro no cabo do machado. Não era com o destino dela que estava preocupada. Ela forçou os pés a se moverem para longe da parede do chalé e cambaleou na direção do corvo, interceptando-o antes que ele pudesse chegar perto demais de Geste, antes que pudesse interferir. Geste era rápido, ágil e inteligente. Peter era louco e lento. Ela tinha que acreditar que Geste ficaria bem, mas se a profecia das irmãs virasse realidade... Corvo! Gritou ela, segurando o braço dele. Ela viu os olhos pretos como tinta brilhando nas sombras do capuz. Fora isso, não conseguia ver nada do rosto e nem da forma. Só um capuz vazio com olhos escuros espiando de um nada vazio. Corvo! Disse ela de novo. Por favor, você tem que ajudar a Marianne. O capuz se virou e ela sentiu mais do que viu a atenção dele se voltando para ela. Peter aprendeu em uma abóbora e não sei como tirá-lo de lá, mas com seu machado você poderia. Por favor, Corvo. Ele vai dá-la para alimentar o jaguardarte. Ele voltou a atenção para Geste, ponderando, calculando. Corvo! Sussurrou Cat, desesperada. Pense no desenho das irmãs. Nós não podemos deixar virar realidade. Você não devia estar aqui, nenhum de vocês devia ter voltado. O peito e os ombros dele subiram com a inspiração profunda e o capuz tremeu quando ele a sentiu. Cat relaxou de alívio. Ela está atrás do chalé. Ele puxou o capuz mais para cima do rosto e recuou, desaparecendo na neblina. Ela se virou para a briga. Geste estava encolhido no chão, o rosto contorcido e o cabelo grudado na testa. O chapéu de bobo tinha caído durante a briga e agora estava em cima de uma das abóboras de Halloween. Ele estava segurando o cetro, mas tinha se partido no meio, formando uma vara pateticamente curta enquanto Peter ainda segurava o machado nas duas mãos. Geste parecia estar sentindo dor, embora Cat não soubesse por causa de qual ferimento, mas também parecia alerta e controlado, enquanto Peter, maior e mais bem armado, estava ofegando pesadamente. O olhar de Cat se desviou para o chapéu. Um pensamento seguiu em sua cabeça. A espada. Isso não é necessário, disse Geste, estranhamente educado. Nos deixe ir e você nunca mais nos verá. Só viemos buscar Marianne. Você veio matá-la, rugiu Peter. Geste franziu a testa. Quem? Com um grito de batalha, Peter rolou na direção dele e o golpeou, mas Geste desviou para o lado e ficou de pé a uma distância segura, segurando o cetro quebrado como um escudo. Eu não vou deixar você tocar nela, gritou Peter. Nós não queremos fazer mal a ninguém. Peter estava de costas para Cat. Ela olhou para o chapéu de 3 pontas, contraiu o maxilar, segurou a saia lamacenta com as 2 mãos e correu. A lama agarrava e sugava, puxando os pés dela para baixo, mas ela não parou. Seu foco estava no chapéu e na arma que podia haver dentro. Uma espada. Geste tinha chance melhor de se defender com uma espada. Um grito soou na cabeça dela e Cat cambaleou, levantando as mãos aos ouvidos. As folhas mortas e plantas murchas tremeram embaixo de um par enorme de asas. O jaguardarte pousou no chão, bloqueando sua passagem. Cat cambaleou para trás. O monstro curvou o pescoço comprido na direção do céu e soltou um ronco, as narinas soltando vapor. As narinas dela, pensou Cat, imaginando a mulher frágil, uma vítima de abóboras envenenadas demais. O olho direito do jaguardarte tinha cicatrizado e se fechado para sempre, mas o esquerdo ainda era uma brasa de carvão. O monstro inclinou a cabeça para o lado e olhou para Cat enquanto as garras enormes arranhavam o chão. Cat!
gritou Geste, e ainda mais alto, com um toque de esperança. Ata! Seu grito foi interrompido por um baque e um grunhido. Cat virou a cabeça a tempo de ver Geste cair de lado. A abóbora que Peter jogou estava estilhaçada no chão ao lado dele. Cat gritou horrorizada. Nos pedaços quebrados de casca, ela via um único olho triangular. Geste estava bem. Tinha que estar. Estava gemendo, uma das mãos apertando a cabeça. Cat deu um passo na direção dele, mas o jaguardarte atacou, fazendo-a cambalear para trás. Ela via a Ata agora, correndo para eles a toda velocidade, a camisa colorida vibrante demais na plantação escura. O olhar dele se desviou para Jaguardarte, para Geste, para Peter, mais horrorizado a cada batimento. Peter o viu e grunhiu. Ele apertou ainda mais o cabo do machado. Você! O Jaguardarte chegou mais perto de Cat, a língua deslizando entre dentes afiados, deixando uma trilha de saliva na lama. Cat cambaleou para trás. Ata! Disse ela, a voz tremendo. O chapéu de Geste pode conter a espada. Ata estava balançando a cabeça, como se negando que qualquer uma daquelas coisas estivesse acontecendo, como se questionando por que deixou o conforto da loja de chapéus. Nós não devíamos ter voltado, murmurou ele, mas no momento seguinte saiu correndo para o chapéu e o pegou. O jaguardarte atacou Catherine. Ela gritou e pulou. Uma garra prendeu no vestido sujo e fez um rasgo grande na frente da saia e na anágua pesada, passando perto dos joelhos. Catherine se perguntou se teve sorte ou se o monstro gostava de brincar com a comida antes de devorá-la. Ata falou um palavrão, ainda remexendo no chapéu. Uma pilha de truques variados de bobo da corte foi crescendo ao lado dele. Bolas coloridas de malabarismo, um baralho, um monte de lenços amarrados, aros prateados, fogos de artifício, bombinhas, bombas de fumaça, um coelho empalhado, uma rosa branca, as pétalas ficando duras. Não está aqui! Ele tirou o braço e amassou o chapéu na mão. Tem que ser você! Ele olhou de forma penetrante para Catherine embaixo da asa esticada do jaguardarte. Só atende à realeza, amor. Mas eu não sou. Ele jogou o chapéu. Caiu a poucos metros. Ela não tinha como alcançar sem chegar mais perto do jaguardarte. Você! O berro de Peter foi tão intenso e tão alto que até o jaguardarte virou a cabeça na direção dele. Aproveitando a oportunidade, Cat pulou na direção do chapéu, pegou-o do chão e enfiou o braço dentro, ainda correndo. Como antes, seus dedos se fecharam em volta do cabo de osso e a espada surgiu brilhando. Cat parou e se virou para enfrentar o monstro. O jaguardarte rosnou e encolheu a cabeça entre ombros musculosos e escamosos. Ela deu um passo para trás, o único olho ardente observando a espada como uma inimiga de vida. Cat ergueu a arma nas duas mãos. Era pesada, mas a determinação fortaleceu os braços dela. A certeza pulsava em suas veias. O monstro deu outro passo para trás. Cat ousou olhar para Geste com medo de já ser tarde demais, de dar de cara com a visão dos desenhos. Mas não. Ele estava vivo e tinha conseguido se levantar. Uma das mãos apertava a lateral da cabeça. Ele parecia atordoado. Os pés ficavam tropeçando como se ele não conseguisse manter o equilíbrio. Se ele reparou em Cat com a espada vorpal na mão, não deu sinal de reconhecimento. Como você ousa aparecer aqui? Gritou Peter. Seu rosto estava vermelho e as narinas dilatadas de raiva. Também é um prazer ver você de novo, disse Ata, parecendo não estar surpreso de o plantador de abóboras parecer pronto para parti-lo em pedacinhos. Como vão os negócios? Peter bateu com o machado no chão, soltando outra abóbora de Halloween do caule. Com um grito gutural, ele ergueu a abóbora e jogou na direção de Ata. O chapeleiro se abaixou. A abóbora se espatifou no chão. Isso é coisa sua, disse Peter. Você e suas malditas sementes eram amaldiçoadas. Ata contraiu o maxilar e Cat soube, sem ter ideia do que eles estavam falando, que a acusação de Peter não era novidade para Ata. Vocês se conhecem, disse ela. Seus braços estavam tremendo e ela se permitiu baixar a espada alguns centímetros. O jaguardarte soprou um jorro de vapor nela. Como vocês se conhecem? Esse demônio trouxe sementes ruins para mim, disse Peter. Eu nem queria, pois não conhecia a qualidade, mas ele jogou na minha plantação e agora vejo o que aconteceu. Vejo o que você fez com a minha esposa. Ele puxou o machado da lama e apontou para o jaguardarte. Ata soltou uma gargalhada vibrante. Você não espera que a gente acredite que essa criatura... Ele parou de falar, o sorriso sumindo, o olhar se arregalando quando o jaguardarte olhou para ele e o único olho ardeu de reconhecimento, não muito diferente da forma como ela reconheceu a espada vorpal. Não pode ser. Você trouxe as sementes para ele?
gaguejou Cat. De xadrez? As abóboras, a tartaruga fingida, o jaguardarte, Geste e a espada vorpal. Tudo começou do outro lado do espelho. E a ligação entre tudo isso? Ata. Isso era coisa de Ata. Mas foi Peter quem capturou Marianne. Era ele quem estava tentando ter um monstro como bichinho de estimação e dar vidas inocentes para ele comer. Vou matar você pelo que fez a ela, gritou Peter. Vou pendurar sua cabeça no meu portão. Cat apertou mais a espada. Pare com isso, disse Geste sem ar. Seja qual for o envolvimento de Ata, foi um erro. Como ele ia saber o que as sementes fariam? E essa criatura não é mais sua esposa, Sir Peter. Sinto muito, mas você precisa ver isso. Não é? Era Ata discutindo com ele. Cat rosnou. Ata! Mas ele deu de ombros, o olhar percorrendo a pele escura e escamosa do monstro, as asas com veias largas. A tartaruga fingida não é mais a tartaruga? Como podemos saber se Lady Peter não está dentro do corpo do animal? Ela anda comendo gente, gritou Cat. Se ainda estiver aí dentro, é uma assassina. Você a transformou nisso, disse Peter, voltando o olhar para ela. Eu destruí aquelas abóboras amaldiçoadas. Ela estava ficando melhor, mas quando ela viu aquele bolo, não conseguiu parar de comer. E agora não muda mais de volta. Ela é minha esposa, e você fez isso com ela. Ela é um monstro! O jaguardarte se levantou nas patas de trás e deu um grito agudo no ar. As garras voltaram ao chão com um baque que sacudiu os dentes de Cat. Aconteceu rápido. O veneno nos olhos do jaguardarte, o jeito como recuou como uma cobra venenosa, o jeito como abriu a boca enorme e Cat viu a luz refletida em cada fileira de dentes, o jeito como ela partiu para cima de Ata. As vozes das irmãs estavam ali, na cabeça de Cat. Matador, mártir. Ata cambaleou para trás. Bolo com glacê, ele ia morrer. Um grito foi arrancado da garganta de Cat e ela atacou, golpeando com a espada com toda a força que os seus braços permitiram. A lâmina girou rapidamente, um corte limpo. Foi fácil como cortar manteiga. A cabeça do jaguardarte se soltou do pescoço comprido. O corpo desabou nas fileiras de abóboras abandonadas. A cabeça caiu e bateu e rolou até os pés de Ata, que deu um pulo para trás com um grito. Sangue escuro se espalhou pelo chão como tinta de uma pena quebrada. O mundo parou. A neblina rodopiou em volta deles. O rosto de Peter ficou flácido. Cat ficou olhando para a espada suja de sangue, o coração disparado no peito, atordoada, horrorizada, aliviada. Ela matou o jaguardarte. Catherine ergueu o olhar e procurou Geste. O ar começou a voltar aos seus pulmões. Ela matou o jaguardarte. Ela conseguiu. O monstro estava morto. Copas estava salva. Tinha acabado. Eles levariam Marianne para um lugar seguro e deixariam Peter lamentando a morte da esposa. Cat, Geste, Ata e o Corvo estariam bem longe dali na manhã seguinte, e nenhuma das profecias das irmãs tinha se tornado realidade. Geste a observou, perplexo e orgulhoso. Seus olhos começaram a recuperar o foco, embora ele ainda estivesse fraco da luta. Na calmaria, Cat se obrigou a olhar para Peter. Os braços dele estavam frouxos. O rosto estava contorcido de angústia enquanto ele olhava para o monstro morto. O coração de Cat foi tomado de uma compaixão inesperada. Havia desespero no rosto dele, agonia invadindo o olhar. Ele estava a um passo de desabar na terra e chorar em cima do corpo do monstro que amava. Mas um momento passou e ele ficou de pé. Seu lábio superior se curvou, seus olhos brilharam. Ele olhou para Catherine, com repulsa, com assassinato. Ela engoliu em seco e ajustou a mão na espada. Peter ajustou a mão no machado. Ele andou na direção dela. Um passo, dois. Os músculos contraídos, o corpo tomado de tensão. Por favor, sussurrou Cat. Isso pode terminar agora, só nos deixe ir. Para surpresa dela, Peter hesitou. Algo ao longe chamou sua atenção e Cat ousou olhar por cima do ombro. O corvo estava ali, Marianne também, parecendo cansada e ansiosa, mas era minúscula perto da presença ameaçadora do corvo. O machado brilhante que ele carregava espelhava o de Peter. A forma como a capa preta balançava em volta dos ombros e o capuz baixo no rosto. Ele parecia uma ameaça ou uma promessa. Ele parecia justiça. O executor da Rainha Branca, Geste dissera. Cat se virou e a expressão de Peter tinha mudado de novo. Medo, indecisão, dúvida e, por último, determinação. Ele olhou novamente para Catherine, o rosto cheio de ódio e as sobrancelhas franzidas com propósito. Ele se virou e, com um grito gutural, brandiu o machado na direção do pescoço de Geste.
Sangue se espalhou no chão, como tinta de uma pena quebrada, como um desenho cruel feito em pedra. A espada escorregou dos dedos de Cat, um grito entalou na garganta. Preso lá dentro, pressionado no peito, engasgando-a. Ela deu um passo na direção dele, mas caiu. O machado caiu dos dedos de Peter e ele correu. Em momentos, tinha desaparecido na floresta. Cat ouviu o som de asas quando o corvo voltou à forma de pássaro e foi atrás dele. Uma série de penas pretas caiu. Uma pousou no ombro de Cat. Ela mal percebeu. Não conseguia afastar o olhar. Não conseguia respirar. O desenho estava na frente dela, executado em todos os detalhes horrendos. O corpo de Geste mutilado, partido, morto. Não, não podia ser. Eles iam para xadrez, iam começar uma nova vida. Esse sangue não era dele, não era ele. Cat botou a mão na barriga e caiu para frente, vomitando, mas o estômago estava vazio. Melaço, ofegou ela. Melaço medicinal. Melaço doador de vida. Tragam melaço para ele. Vão, andem. Melaço, vai, melaço, vai. Não, amor, respondeu Ata com a voz rouca. Nada pode salvá-lo. Não diga isso. Ela enfiou as mãos na lama, espremendo com os dedos. Nós temos que salvá-lo. Nós temos que... Geste! Uma mão tirou o cabelo da testa dela, e a voz de Mary Ann soou dolorosamente gentil. Cat. Não toque em mim! Gritou ela, se afastando. Eu voltei por sua causa. Se você não tivesse vindo aqui, se não tivesse sido pega, nós não estaríamos aqui. Isso não estaria acontecendo se não fosse você. Mary Ann recuou. Cat ignorou o olhar e tentou engatinhar, arrastando a saia na lama. Deve haver um jeito, sussurrou ela baixinho. Alguma coisa que a gente possa fazer, alguma coisa no chapéu que possa salvá-lo. Ou, as irmãs, o destino, o tempo. Deve haver alguém que possa... Sua mão tocou em uma coisa que não era lama fria, mas quente e molhada e com cheiro de ferro. Pareceu real, real demais. Não é possível, disse ela. Ele não fez nada. Ele era inocente. Ele... Um soluço entalou na garganta dela. Você está certa. Ele era inocente, murmurou Ata, tão baixo que ela quase não ouviu. Mártires normalmente são mesmo. Mary Ann puxou Cat para longe do corpo e da poça crescente de sangue e a envolveu em um abraço. Cat não conseguia sentir. Ela olhou por cima do ombro da amiga na direção das árvores escuras, para o lugar onde Peter tinha ido. Sua respiração ficou entrecortada, os lábios se curvaram sobre os dentes. Os soluços morreram na garganta antes mesmo de escaparem. Estavam enterrados, sufocados pela fúria. Ela mataria Peter. Ela o encontraria e o mataria. Mandaria cortarem-lhe a cabeça. Capítulo 48. Cat quase não lembrava como voltou à mansão no recanto da Pedra da Tartaruga. Ata carregou por parte do caminho, apesar dela gritar e o arranhar para que a deixasse em paz, a deixasse com geste. Ele a segurou até ela ficar exausta e a garganta estar rouca. A cabeça latejava com a necessidade de encontrar Peter, de destruí-lo. Um músculo estava tremendo no olho de Cat. Os dedos se contraíam, se imaginando em volta do pescoço de Peter, sufocando, sufocando. Quando eles chegaram à mansão, seus pais deram uma olhada no sangue, na sujeira e no vestido rasgado e nos olhos mortos dela e levaram todos para dentro. A raiva fervia embaixo da pele dela. Ela não olhou para ninguém, não disse nada. Mandou todos embora. Quando finalmente ficou sozinha no quarto, se ajoelhou na janela e implorou para o tempo até os lábios estarem rachados e a língua estar seca demais para ela continuar. Ele devia poder voltar o relógio, devia ter domínio sobre o destino dela. Ela pouparia o Jaguadarte dessa vez se Geste ficasse vivo. Deixaria o monstro ficar com Mary Ann se Geste ficasse vivo. Ouviria os avisos de Ata, daria as costas para os gritos de Mary Ann e fugiria pelo espelho. Dessa vez, ela não olharia para trás se Geste ficasse vivo. Ela faria qualquer coisa. Casaria-se com qualquer rei, usaria qualquer coroa, daria seu coração a qualquer um que pedisse. Serviria ao tempo se ele levasse Geste de volta para ela. A agonia dela virou fúria quando o tempo se recusou a responder. Não havia dessa vez, na próxima vez, não havia vez nenhuma. Nenhuma quantidade de negociação faria diferença. Geste tinha morrido. Em algum momento, naquela noite, o corvo bateu na janela dela. Cat deu um pulo para abrir, mas ele só foi dizer que Peter tinha fugido. Cat caiu no tapete, a dor a derrubando novamente. Sua raiva a abriu no meio.
A noite passou e ela virou um animal selvagem, furiosa e incansável. Quando Abigail levou o chá, ela jogou a bandeja na parede. Quando Mary Ann tentou preparar um banho, ela gritou e se debateu. Quando sua mãe chorou do lado de fora da porta, com medo demais para entrar, Cat rosnou para o próprio reflexo e fingiu não ouvir. Ela planejou a morte de Peter. Jurou por cada grão de areia na enseada que vingaria a morte de Geste. Demorou quase 2 dias para ela conseguir chorar. E quando aconteceu, como se uma barragem tivesse se rompido, ela não conseguiu parar. Matador, mártir, monarca, maluco. Até onde ela sabia, só uma das profecias tinha se tornado realidade. Geste virou mártir. Geste estava morto. Geste. Capítulo 49. Uma gargalhada aguda e a movimentação de galhos despertaram Catherine de repente. Seus olhos se abriram, suas narinas se dilataram com um odor cítrico. Tinha chutado longe os cobertores à noite, provavelmente por causa de outro pesadelo com monstros, matadores e carrosséis, e estava espalhada na cama com um suor frio na pele. Ela olhou para a cobertura da cama e para as folhas brilhosas que tinham crescido na noite. Frutas verdes em formato de chave oscilavam acima. Seus membros estavam pesados quando ela esticou a mão para uma das frutas mais baixas, arrancando-a do galho. A árvore balançou. A lima tinha quase o tamanho da mão dela. Devia ter sido feita para uma fechadura muito grande. Mais risadinhas atraíram a atenção dela para cima e ela deu de cara com um par de olhos pretos na folhagem. Cat se sentou de repente e grunhiu. — O que você quer? Tilly empurrou o galho para o lado, para Catherine ver o rosto estreito e o cabelo grudento, misturado com as folhas da árvore. — Nós avisamos que isso ia acontecer, disse ela com a voz infantil sinistra. Matador, mártir, monarca, maluco. Uma fúria turvou a visão dela, vermelha e ardente. Com um grito gutural, Cat jogou a chave na garota com o máximo de força que conseguiu. Tilly desviou, a fruta passou entre os galhos da árvore e caiu no tapete inofensiva. Isso não foi educado. Cat se virou procurando a dona da segunda voz. Elsie, com o cabelo curto desgrenhado, estava se segurando em um dos suportes laterais da cama. Uma terceira garota apareceu no alto, pendurada de cabeça para baixo. O cabelo comprido de Lessie chegava aos travesseiros. — Na verdade, disse ela, isso não foi nada majestoso. — Saiam! Gritou Cat. — É culpa de vocês, ele está morto! Vocês nos amaldiçoaram! Saiam! As 3 irmãs a observaram com calma, como se ela tivesse oferecido uma xícara de chá. — Nós não golpeamos com o machado, disse Tilly. — Nós não matamos o jaguardarte, disse Elsie. — Nós não passamos por aquela porta, concluiu Lessie. Novas lágrimas surgiram nos olhos de Catherine, transbordando de ódio. — Foi a profecia de vocês! Vocês o mataram! Vocês! Ela soluçou. — Saiam! Me deixem em paz! Lessie começou a se balançar, pendurada pelas pernas, o cabelo comprido roçando o ombro de Cat. — Nós vemos muitas coisas, disse ela. Conhecemos muitos destinos. Íamos fazer um acordo. Cat limpou os olhos. Por um momento houve esperança, uma esperança cruel e frágil. Ela mal ousou sussurrar as palavras que se formaram em sua língua. — Vocês podem trazê-lo de volta? As garotas riram juntas, agindo como se Cat tivesse contado uma piada. Tilly balançou a cabeça e empurrou os galhos para o lado novamente até o tronco estar pendurado sobre a cama. Uma das bochechas foi arranhada por um galho e, apesar de ter começado a sangrar, ela não pareceu reparar. O sangue era um contraste estranho com a pele branca e os olhos negros vazios. Nós não podemos trazer o mártir de volta, mas podemos trazer para você uma outra coisa que você quer. Cat começou a tremer. — O quê? — Vingança, elas falaram ao mesmo tempo. Peter nunca vai ser encontrado, disse Elsie. Seu corvo é um matador, mas não é caçador, e ninguém o está procurando agora. O rei quer deixar tudo para trás. Mas Peter está desesperado, disse Lessie. A mulher dele está morta e a sua vida foi destruída. Ele vai nos procurar, querendo começar vida nova em xadrez. Tilly sorriu e mostrou a abertura nos dentes. Nós podemos trazê-lo para você e deixar que você faça a sua justiça. Cat se esforçou para engolir, a boca grudenta e seca. Elas podiam estar certas. O corvo o tinha perdido e ela sabia que o rei era patético demais para caçar um assassino e sequestrador. Ela sabia que Mary Ann tinha elaborado uma história para explicar o que tinha acontecido naquela noite.
se esforçando para salvar uma reputação com a qual Catherine não se importava mais. Contou para todo mundo que tinha descoberto a verdade dos crimes de Peter e foi impedi-lo e o Jaguadarte. E Cat e Geste foram salvá-la. Na morte, Geste foi absolvido de seus crimes e transformado em herói. Mas isso não perdoava Cat. Ela tinha fugido do castelo momentos depois de aceitar o pedido de casamento do rei. Foi levada por um outro homem na frente de todo mundo. O rei estava humilhado. Preferia fingir que nada tinha acontecido. Cat não tinha essa opção. Na verdade, pertencia a ela. Não podia fugir disso e jamais esqueceria. Peter merecia punição, merecia a morte. Pela primeira vez, desde que caiu na lama da plantação de abóboras, ela sentiu o coração se mexer no peito. O que vocês iam querer de mim? Lessie baixou o corpo e caiu no lençol, cruzando as pernas finas como ossos. Nós estamos doentes. Estamos morrendo há muito tempo. Pedimos pagamento para nos nutrir. Elsie se virou para o outro lado do suporte da cama. Um coração poderia nos nutrir por muito tempo. Um coração forte, cheio de paixão e coragem. Tilly se esticou e passou uma unha suja pela omoplata de Cat. Nós queremos o coração de uma rainha. Cat se afastou e encostou os dedos no peito quando um arrepio desceu pelo braço. Eu não sou rainha. Tilly sorriu de novo. Ainda não. As irmãs recitaram as palavras que ecoaram muitas vezes pela cabeça de Cat. Matador, mártir, monarca, maluco. Ela balançou a cabeça. Todo mundo me acha histérica e traumatizada. O rei nunca vai me aceitar agora. Não vai? Lessie puxou a lima dos galhos e ofereceu para Catherine com as palmas das mãos pequenininhas. Cat olhou para a fruta sem estar convencido de que as garotas eram inocentes do que aconteceu, mas elas estavam certas. Não foram elas que golpearam com o machado. Ela olhou ao redor, encarando o rosto de cada uma. Vocês vão trazer Sir Peter para mim? E o destino dele vai ser decisão minha? Claro, disse Elsie. Você vai ser a rainha, afinal. Elas riram. Catherine firmou o maxilar e pegou a lima da mão de Lessie. Uma gargalhada aguda e a movimentação de galhos despertaram Catherine de repente. Seus olhos se abriram. As três irmãs tinham ido embora, mas a árvore ainda estava lá, carregada de frutas verdes acima da cabeça dela. Capítulo 50. Os lacaios reais olharam para ela com cautela quando entrou na sala do trono. Até as velas tremeram de medo quando ela passou, a cabeça alta como a de um cisne e o vestido preto de luto voando com o andar. Ela carregava uma caixa embrulhada em papel vermelho e amarrada com uma fita vermelha de veludo. A sala do trono era cheia de candelabros incrustados de rubis, espelhos dourados e rosados e pilares de quartzo rosa. Não havia corredor com tapete, e cada passo ecoava nas paredes e subia até o teto abobadado da catedral. A atenção dela não se desviou do rei de copas, que estava agitado no trono, os dedos tremendo a cada estalo trovejante dos saltos dela. Catherine sabia como devia estar sua aparência, de preto dos pés à cabeça, incluindo o véu de renda que cobria parcialmente seu rosto. Tinha-se visto no espelho antes de sair, pálida como um fantasma e com olhos enlouquecidos e vermelhos, mas não se importava. Ela conhecia o rei, sabia como conseguir dele o que queria. A voz do coelho branco tremeu quando ele a apresentou. Lady Catherine Pinkerton, do Recanto da Pedra da Tartaruga, pedindo audiência com Sua Majestade Real, o Rei de Copas. Ela esperou um momento para se virar para a integrante mais próxima da corte, a Rainha de Ouros, e deixar o pacote embrulhado vermelho nas mãos dela. A mulher ofegou e quase conseguiu segurar, mas a caixa caiu no chão. Virando-se para o rei, Catherine abriu o sorriso o máximo que conseguiu e fez sua melhor reverência. Obrigada por me receber, Vossa Majestade. Lady Catherine, bom dia, gaguejou o rei. Ele coçou a orelha. Nós soubemos de seu infeliz mal-estar? É tão bom ver você por aqui? Suas preocupações me lisonjeiam, Vossa Majestade. O rei se inclinou para a frente. O que eu posso fazer por você, Lady Pinkerton? Ela estava ereta e empertigada, como o símbolo de paus com um vestido preto como ébano. Eu vim pedir desculpas. Minha reação ao seu pedido de casamento foi horrível. Espero que Vossa Majestade saiba que foi resultado de loucura temporária, não de descaso com o seu pedido. O senhor me fez uma grande honra quando pediu minha mão e eu não reagi como uma dama deveria reagir. Ela terminou o discurso preparado com outra curvatura dos lábios. O rei limpou a garganta. Não é necessário, Lady Pinkerton.
Claro que aceito o seu pedido de desculpas. A boca do rei tremeu, ainda nervoso. Estava claro que ele esperava que Cat tivesse terminado, que fosse embora. Mas ela não tinha terminado. Que bom! O sorriso dela sumiu. Com essa questão desagradável resolvida, eu gostaria de aceitar oficialmente o seu pedido. De novo. O sangue sumiu do rosto do rei. Ah! Disse ele. É mesmo? Seu olhar se desviou para o coelho branco como se o mestre de cerimônias pudesse responder por ele. Catherine esperava isso. Nenhum homem tolo de cabeça oca ia querer se casar com uma garota depois que ela o rejeitou. Humilhou até. Uma garota que todo mundo estava dizendo que tinha ficado doente da cabeça. Mas o rei era dócil e sem coragem. Assim, ela esperou enquanto o rei olhava os rostos dos cortesãos e guardas procurando uma saída. Uma saída que não incluísse ele ter que rejeitá-la, pois ele não era do tipo que rejeitava. A expressão dele ficou indefesa. Bem, isso é. Ele limpou a garganta de novo. Sabe, Lady Pinkerton? A questão é. Eu. ahn, eu entendo, Vossa Majestade. Eu não esperaria cair em seus favores de novo depois da forma como o tratei, mas também sei que você é um homem atencioso e de bom coração. As bochechas dele ficaram vermelhas atrás da barba encaracolada e do bigode pontudo. Bem, não sei se isso. E foi por isso que eu trouxe um presente, um símbolo da minha devoção. A voz dela falhou, mas ela sufocou a dor bem para o fundo. Virando-se para a Rainha de Ouros, ela levantou uma sobrancelha. A mulher assustada levou um momento para dar um passo à frente com a caixa na mão. Catherine balançou os dedos para o rei. Corando, a mulher se deslocou até a plataforma e colocou o presente nas mãos do rei antes de recuar para o seu lugar entre os cortesãos. O rosto do rei estava tenso de medo quando ele desamarrou a fita e puxou o papel. Ele se moveu com cautela de quem esperava que o presente entrasse em combustão no colo. Ele ergueu a tampa. Todo mundo na sala se inclinou para a frente, menos Catherine, que observava com olhos vazios. O rei deu um gritinho. Lima! Torta de lima, Vossa Majestade. Uma vez você me disse que a lima é a chave para o coração de um rei, afinal. Ele lambeu os lábios, os olhos se enchendo de fome. Atrás dele, o valete de copas se levantou na ponta dos pés para tentar ver dentro da caixa de presente com o mesmo desejo. Cat piscou. Acredito que vamos nos dar muito bem. Eu vou ter orgulho de preparar para você muitos doces assim. Eu sempre gostei de fazer doces, sabe? O peito dela tremeu, mas contraiu o maxilar. Permaneceu forte. Ela sabia que ele estava desmoronando. Sabia que venceria. Para baixo, para baixo, para baixo. Ah, certo, disse o rei. Você estava. Ele olhou para Catherine e para a torta, lambeu os lábios. Muitos doces assim, você diz? Quantos o senhor desejar? Ela ergueu o queixo. Como não vejo motivo para espera, sugiro que marquemos o casamento para daqui a 15 dias. Ele arregalou os olhos. 15 dias? Ela balançou a cabeça. Vossa Majestade tem razão. Uma semana seria bem melhor. Ele gaguejou com incoerência. A multidão estava agitada, olhares preocupados sendo trocados entre cortesãos e guardas. Muito bem, se o senhor insiste, disse Catherine. Daqui a 3 dias vai ser um momento tão bom quanto qualquer outro. Ela se virou para um jovem pajem, o Três de Ouros, que estava escondido atrás de um pilar. Registre que o casamento real entre o rei de Copas e a filha do Marquês do Recanto da Pedra da Tartaruga vai acontecer daqui a 3 dias. O reino todo será convidado. Parece bom para o senhor, Vossa Majestade. Eu acho. Maravilha! Estou muito satisfeita. Ela fez outra reverência. O rei colocou as mãos na caixa com a chave para o coração dele e apertou contra o corpo. Em 3 dias? Eu estou. É. Uma honra, Lady Pinkerton. Os lábios dela tremeram, mais de desprezo do que de lisonja. Acredito que a honra seja minha. Girando nos calcanhares, ela saiu da sala do trono sem olhar para trás. Ficou feliz quando o aroma de limão agridoce não a acompanhou. Durante todo o caminho de carruagem para casa, ela pensou no desenho das irmãs. Catherine no trono usando uma coroa de rainha. Tentou relembrar o sentimento de horror que teve na hora, como se recusou terminantemente a acreditar que poderia ser verdade. Essas emoções estavam longe de seu alcance. Eu sou rainha de copas, disse ela para a carruagem vazia, treinando. Eu sou a rainha de copas. Capítulo 51. A roseira branca estava totalmente florida.
Catherine a via dos aposentos do castelo para onde foi levada para fazer os preparativos finais para o casamento. As flores pareciam lanternas brancas brilhantes em meio à folhagem do jardim. Ela não conseguia afastar o olhar. Havia carvão ardendo no peito dela. A fúria cresceu desde que viu as irmãs, desde que aceitou a proposta do rei. Os 3 dias foram de sofrimento. Ela queria acabar com tudo, queria ser rainha para as irmãs poderem cumprir a parte delas no acordo. O corvo estava no ombro dela, as garras apertando a pele pelo tecido do vestido de noiva. Ele tinha se tornado seu companheiro mais constante, embora eles raramente se falassem. Ele foi o único para quem ela contou sobre o acordo que fez com as 3 irmãs, e no começo esperava que ele tentasse convencê-la de desistir. Mesmo quando ele não fez isso, ela ainda levou um dia para perceber que desejava vingança quase tanto quanto ela. Geste era seu amigo, seu camarada, seu companheiro torre. Em breve, sussurrou ela para o corvo e para si mesma. Em breve. O corvo não disse nada, só afundou mais as garras. Ela não reagiu, mas se perguntou se haveria marcas de sangue no brocado branco. Atrás dela, a porta se abriu. Cat! Soou a voz tímida de Marianne. Eu vim arrumar seu cabelo. Catherine se virou para ela e a sentiu antes de se afastar da janela. Ela foi até a penteadeira. Marianne aguardou um instante como se esperando um convite melhor do que aquele, mas suspirou e andou pelo tapete. O corvo voou para o alto do espelho da penteadeira. Marianne trabalhou em silêncio, prendendo o cabelo de Cat com dedos experientes e o arrumando com pérolas e brotos de rosas vermelhas. Você não precisa fazer isso. Cat olhou para Marianne pelo espelho. O rei vai deixar você desistir do acordo se pedir, continuou a empregada. Diga que você mudou de ideia. E depois? Perguntou Cat. Eu poderia ser a marquesa da tartaruga fingida, morrer solteirona, sozinha, com o meu gato meio invisível? Marianne andou na frente dela e se apoiou na penteadeira. E nós? Nosso sonho, nossa confeitaria? Meu sonho, disse Cat com rispidez. Era o meu sonho e só meu. Só se tornou seu quando um trapaceiro a enganou para que tivesse imaginação. Marianne fez uma careta. Não é verdade, eu sempre... Eu não mudei de ideia. Catherine se levantou e ajeitou a saia. Estou tendo exatamente o que eu quero. Um casamento falso e sem amor? Cat olhou seu reflexo. O rosto no espelho era de um cadáver, pálido e indiferente, mas seu vestido era deslumbrante para quem conseguia se deslumbrar. Uma saia ampla coberta de renda e fitas. Havia rosas vermelhas bordadas no corpete. Ela não sentiu nada quando olhou o vestido, nem quando se imaginou no trono, nem deitada na cama do rei, nem um dia vendo o naipe completo de 10 filhos correndo pelos gramados de croquete. Seu futuro existia como um deserto estéril com um único ponto vibrante no horizonte. A única coisa que ela queria, a última coisa que desejava no mundo. A cabeça de Peter. Sim, disse ela sem emoção. É isso que eu quero. Marianne encolheu os ombros e Cat a viu segurando o que queria dizer. Finalmente ela se afastou da penteadeira. O marquês e a marquesa pediram para ver você antes da cerimônia e... Cat, você não pediu para eu continuar sendo uma das suas criadas aqui no castelo. Cat piscou, esperando as palavras penetrarem em seus pensamentos enevoados. Você devia ter morrido no lugar dele, ela queria dizer. Se você não tivesse ido para a plantação, nada daquilo teria acontecido. Eu devia ter deixado você morrer. Devia ter deixado você lá. Não, disse ela. Não pedi. Cat, por favor, sussurrou Marianne. Sei que você está magoada, arrasada, mas você é minha melhor amiga. Voltou por minha causa, você me salvou. Você devia ter morrido no lugar dele. O coelho branco está procurando uma empregada, disse Cat. Talvez você possa encontrar uma vaga com ele. O silêncio que veio em seguida foi sufocante. Cat pegou um colar de rubi na penteadeira, um presente enviado pelo rei durante o período vergonhoso de cortejo. Ela o prendeu no pescoço, as pedras pesaram no colo dela. Se é isso que você quer, murmurou Marianne. Cat não a viu ir embora. Não se virou quando a porta se fechou. Em algum lugar do castelo, o povo de copas estava se reunindo. Música estava tocando. O rei se perguntava se estava cometendo um erro e se era tarde demais para voltar atrás. Ela olhou para a garota no espelho, a que parecia nunca ter dado um sorriso. Na hora em que teve o pensamento, os lábios do reflexo se curvaram para cima, revelando um sorriso delirante por baixo de olhos sombrios. Ela fez cara feia. É melhor que esse não seja seu jeito de me dizer para ser feliz. Os olhos do reflexo ficaram amarelos e desenvolveram pupilas partidas. Você estava ciente de que hoje é o seu dia de casamento? Disse Cheshire.
O resto do rosto dele se formou bochechas peludas e bigodes longos. Ficar com expressão triste parece uma caricatura. Não estou com humor para isso, vá embora. Com todo o respeito, vossa em breve majestade. Você não parece estar com humor para nada. Nunca vi uma expressão tão vazia. O rosto dele sumiu, deixando o contorno de pelos e bigodes com orelhas pontudas em cima. Catherine se afastou da penteadeira. O rosto de Cheshire reapareceu. Não precisa ser tão fria com Mary Ann. Ela está preocupada com você. Todos nós estamos. Que motivo há para preocupação? Eu vou ser rainha. Sou a garota mais sortuda de Copas. Os bigodes dele tremeram. E nós não vamos ter sorte de ter você, essa desgraça infeliz que se tornou. Preste atenção nas minhas palavras, Cheshire. Vou mandar banir você desse reino se você me provocar. Uma ameaça vazia de uma garota vazia. Ela se virou para ele, os dentes brilhando. Eu não sou vazia. Estou cheia até a borda com assassinato e vingança. Estou transbordando e acho que você não vai querer que eu transborde em você. Houve uma época, Cheshire bocejou, em que você transbordava de capricho e açúcar de confeiteiro. Eu gostava mais daquela, Catherine. Aquela Catherine era uma tola. Ela bateu com a mão na direção do gato. Ele sumiu antes que ela tocasse nele. Você sabia que a confeitaria jamais aconteceria. Sabia que eu acabaria deserdada ou casada com o idiota do rei e qualquer outra esperança era sem sentido. Sim, isso é verdade. Ela se virou e viu Cheshire flutuando na frente da porta. Mas ter esperanças? Disse ele. É como o impossível pode virar realidade, no fim das contas. Com um grito, Cat pegou um vaso de rosas brancas e jogou na cabeça de Cheshire. A porta se abriu, o gato sumiu, o vaso voou entre as orelhas do coelho branco e se estilhaçou no corredor. O coelho ficou paralisado, os olhos cor-de-rosa regalados como dois pires. Lady Pinkerton, está tudo bem? Cat impertigou a coluna. Eu detesto rosas brancas. O coelho recuou. Eu peço desculpas. Vou mandar outra coisa se você preferir. Não precisa, cortou ela, andando na direção da janela e apontando com o dedo pela vidraça. Eu quero que os jardineiros derrubem aquela árvore. O coelho branco se aproximou com hesitação. Árvore? A roseira perto dos arcos. Quero que seja removida imediatamente. O nariz do coelho tremeu. Mas, milady, aquela árvore foi plantada pelo tataravô do rei. É de uma variedade extremamente rara. Não, acho que é melhor deixarmos como está. Ele limpou a garganta e tirou um relógio do bolso. O relógio que Geste deu para ele durante o baile preto e branco. Pelo fez o rosto de Cat corar. Seus pais vão chegar em breve para acompanhá-la até a cerimônia, mas eu queria ter certeza de que você tem tudo do que precisa antes. Ser coelho! Ele olhou para ela e hesitou frente à expressão de raiva. Aquela árvore precisa ter sumido até o anoitecer. Se ainda estiver lá, vou procurar um machado e cortar eu mesma, e sua cabeça virá logo em seguida, entendeu? As mãos enluvadas começaram a tremer segurando o relógio. Sim, certamente. A árvore é uma vista terrível, eu já disse para mim mesmo várias vezes. Na verdade, continuou ela olhando para os jardins abaixo, eu quero que todas as rosas brancas sejam retiradas antes da primavera. De agora em diante, os jardineiros só vão plantar rosas vermelhas. Isso se precisarem plantar rosas. Claro, milady, rosas vermelhas. Excelente escolha. Seu gosto é imaculado, tenho que dizer. Fico exuberantemente feliz de você concordar, disse Cat passando por ele. Ela parou na penteadeira e o corvo pulou do espelho e pousou novamente em seu ombro antes dela ir para o corredor. Ela fez uma pausa. Seus pais estavam ali, junto ao vaso quebrado e as rosas espalhadas, esperando para acompanhar a filha até a cerimônia de casamento. Os rostos deles exibiam sorrisos hesitantes. Ah, minha doce garota! Disse a marquesa, dando um passo à frente, hesitando, olhando para o corvo, mas diminuiu a distância entre as duas e tomou Catherine nos braços. Você está uma noiva linda. Tem certeza? Perguntou Cat, ainda furiosa por causa das rosas, do relógio de bolso e da insolência de Cheshire. Olhe de novo. Talvez você descubra que me pareço com uma morsa. A mãe se afastou chocada. O que você quer dizer? Ela precisou morder o lábio para não revirar os olhos. Nada. Catherine, disse o marquês, colocando uma das mãos no ombro de Cat e a outra no da esposa. Nós sabemos que você passou por coisas difíceis recentemente. A raiva quente e latejante borrou sua visão.
mas queremos que você tenha certeza, certeza absoluta de que é isso que você quer. Os olhos dele ficaram cautelosos por baixo das sobrancelhas peludas. Nós queremos que você seja feliz. É tudo o que sempre quisemos. É isso que vai fazer você feliz? Cat sustentou o olhar dele, sentindo a ponta das garras do corvo nos ombros, o peso dos rubis no pescoço, a anágua pinicando nas coxas. Como tudo poderia ter sido diferente, disse ela, se vocês tivessem pensado em me perguntar isso antes. Ela tirou o ombro de debaixo da mão dele e passou entre os dois. Não olhou para trás. Capítulo 52. A chapelaria itinerante estava vazia quando ela espremeu o vestido cheio de corações pela porta. Vazia, exceto pelo maravilhoso chapeleiro. Uma risada reverberou nas paredes de madeira assim que ela passou pela porta. Catherine se empertigou e deixou o vestido cair em volta dos pés. Ela enfrentou a gargalhada alegre de Ata com lábios apertados. Ele estava no trono dele, os pés para o alto, escondendo o rosto atrás do chapéu roxo. Havia cabeças de manequim em todas as cadeiras, adornadas com chapéus elaborados. Nenhuma estava sussurrando agora. Todas olhavam à frente com expressões vazias para a variedade de fitas e feltros e xícaras pela metade. Bom dia, Ata! Ele ergueu o chapéu e colocou no cabelo branco, cabelo que precisava desesperadamente ser penteado. A gravata desamarrada, o casaco amarrotado, havia uma mancha misteriosa no lenço amassado no bolso do peito do casaco. Já são 6 horas? Perguntou ele, pegando um relógio de bolso na mesa. Ora, nem meio-dia ainda. Não pode estar certo. Talvez eu deva fazer com que seja eternamente 6 horas, eternamente hora do chá. Chá de manhã, chá no meio da noite. Assim, sempre serei um anfitrião acolhedor. Isso seria adequado a você e à sua chegada antecipada, Lady Pinkerton, ou devo dizer, Vossa Majestade. Cat fechou a porta da loja. Eu cheguei cedo, mas nem sabia que era esperada. Eu estou sempre esperando alguém, sempre vindo e indo, vindo e indo. Ele jogou o relógio de bolso na mesa com um estalo. A face se abriu e Cat o viu tic-taqueando alto e rápido demais, como uma contagem regressiva louca. Se Ata reparou, não demonstrou. Espero que você não tenha vindo em busca da minha bênção matrimonial. Eu não preciso da bênção de ninguém e menos ainda da sua. Realmente, doçura, você é a epítome de uma noiva real. Me diga, fica mais fácil sabendo que a união foi pré-determinada? Tudo estava marcado em pedra e tinta. Você nem precisou tomar uma decisão, só seguir o que o destino esperava de você. Ela se aproximou da mesa e apertou os olhos. Que crueldade sua dizer isso depois que a minha única escolha foi tirada de mim. É crueldade sua dizer isso depois de receber uma escolha. Ela franziu a testa. O que você quer, Lady Pinkerton? Eu vim ver como você está. Mentirosa. Os dentes brancos brilharam em um sorriso sardônico. Você veio ver se fiquei maluco. Quer saber que não foi a única a sucumbir à profecia das irmãs. Eu não ligo mais para a profecia das irmãs. Conveniente, rosnou ele, sendo que foi você que nos arrastou de volta para cá. Ela fechou os punhos, mas os abriu lentamente, esticando as mãos sobre o tecido duro da saia. Onde está Raiga? Foi buscar mais chá. Ata pegou a bengala e enfiou a ponta na asa de um bule de chá. Levantou-a da mesa, e a tampa caiu em um pires. Algumas gotas solitárias pingaram do bico. Como você pode ver, acabou. Ele expirou lentamente. Eu estava esperando que você tivesse voltado para xadrez. O bule deslizou até a mesa e bateu em uma xícara de porcelana rachada. Sem nenhuma das torres, nem um coração que eu vim buscar? Um lado da boca se torceu em uma careta feia. Você devia estar com medo, Lady Pinkerton. É rainha agora. Ele apontou o dedo para o peito dela. Isso tem valor. Eu não tenho medo de você. Me diga seu enigma de novo, Ata, e eu vou dizer que o coração não pode ser roubado, só comprado, e o meu já foi. A bochecha dele começou a tremer. Você quer um enigma, é? Sei um ótimo. Começa com: qual a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Ela levantou o queixo. Você ficou maluco, Ata? Não consigo perceber. Os dois são tão cheios de poesia, sabe? Escuridão e caprichos, pesadelos e música. Ata! A voz dele baixou até um sussurro conspiratório. Eu descobri, Lady Pinkerton. Ela apertou os lábios e engoliu em seco. Descobriu o quê? Tudo. Peter, o Jaguadarte, a tartaruga fingida. Nós dois temos culpa.
Catherine segurou a beirada da mesa e olhou para ele em meio à confusão. Os manequins não disseram nada. Sabe, muitos anos atrás, disse Ata como se ela tivesse perguntado. Eu trouxe uma abóbora de xadrez. Ia ser um chapéu de abóbora. Uma abóbora de Halloween desdentada e sorridente que acenderia por dentro. Ah, teria ficado maravilhoso. Ele cantarolou a palavra maravilhoso, inclinando a cabeça para trás na lateral da cadeira. Mas a abóbora não parava de crescer e eu não conseguia fazer parar. Ficou grande como um bode e não servia mais para ser chapéu, então eu a cortei e tirei as sementes. Levei para a plantação de abóboras mais próxima e perguntei se queriam. Desgraçados ingratos eles eram, um homem e a esposa doente. Disseram qualquer coisa sobre não aceitarem caridade e bateram a porta na minha cara. Assim, joguei as sementes fora em um canto da plantação deles. Ele deu um sorriso sarcástico. Não pensei mais nisso depois. E elas começaram a crescer, disse Cat. Isso mesmo. Lady Peter ganhou um concurso de comer abóboras, você sabia? Comeu 22, dizem. 22 abóboras pequenas e virou um monstro. Os lábios dele se curvaram em um sorriso debochado. Cat via agora a histeria por trás dos olhos ametista. Ela pensou no canto destruído da plantação. Peter tentou matar todas, mas uma semente sobreviveu, cresceu e prosperou. E eu fiz o bolo de abóbora, disse ela. E assim a tartaruga fingida foi culpa minha e sua e talvez de Peter também. Peter, Peter, comedor de abóboras, citou Ata com voz cantarolada. Tinha uma esposa, mas jogou tudo fora. Cat tremeu. Seu olhar percorreu a confusão de decorações na mesa. O que mais? Você trouxe mais alguma coisa perigosa de xadrez que eu deva saber? Só geste, amor. Ele era perigoso bastante para nós dois. Ouvir o nome dele abriu uma rachadura no coração dela que não sentia havia dias. Ela mordeu o lábio e esperou a dor diminuir e atenuar novamente. Ela começou a contornar a mesa. Você mentiu para mim. Seus chapéus são perigosos. Não podemos confiar em nada que você trouxe de xadrez. Ela segurou a cadeira à direita de Ata e fez que ia puxá-la para longe da mesa, mas ele bateu com a bengala sobre o braço da cadeira. A bengala bateu em um chapéu de chifão e quebrou o crânio do manequim de argila embaixo. Catherine deu um pulo para trás. Não seja grosseira, Lady Pinkerton, disse Ata por entre dentes. Olhe à sua volta. Não tem espaço para você nessa mesa. A rejeição a acertou em cheio. Ela inspirou fundo. Você não o merecia, disse ele. Havia um brilho sádico no olhar dele. Ele a estava observando como se estivesse esperando para ver quais acusações a afetariam mais. Estou feliz dele não poder ver você agora. Estou feliz porque ele nunca vai saber a rapidez com que você caiu nos braços do rei. Você não conseguiu esperar nem que as larvas sentissem o gosto dele. Ela apertou as mãos. Eu fiz uma barganha para vingá-lo. Fiz por ele, independente do que você possa pensar. Eu o amava. Ainda amo. Se acha que tinha um monopólio do amor por ele, você devia ser a nova boba da corte, não a esposa do rei. Ela olhou para ele. Seus pensamentos dispararam, lutaram uns contra os outros. Primeiro confusão, depois compreensão. Ela se impertigou. Ele sabia? Tem alguma importância? Com uma gargalhada brusca, Ata tirou as penas de cima da mesa e se levantou. Ele veio aqui pretendendo levar seu coração, mas ficou claro desde a noite em que a trouxe para o chá que era ele que ia perder o dele. A voz dele tinha um rosnado quando andou até a parede e tirou um chapéu de uma das prateleiras. Não, não um chapéu. Uma coroa. Ele a jogou na mesa. As pontas da coroa eram feitas de dentes de jaguardarte, irregulares e afiados, presos com veludo roxo e pedras preciosas em um deboche medonho da verdadeira coroa que ela deixou no castelo. É para você, disse ele. Considere um presente de casamento do seu mais humilde servo, de um chapeleiro maluco para sua monarca. Os olhos dela arderam. Você ainda não está maluco. Não precisa ficar. Ele firmou a bengala no chão e se apoiou nela. Está no meu sangue, Lady Pinkerton. Meu pai, o pai dele e o pai dele. Você não entende. Eu estou sempre vindo e sempre indo, mas o tempo está me procurando e está chegando mais perto. Sempre mais perto. Você me amaldiçoou quando voltou por aquele portão. Amaldiçoou a todos nós. Você não precisava ir atrás de mim. Ele rosnou. Eu precisava ir atrás dele. Ele começou a andar, acompanhando o comprimento da mesa. A senhora veio aqui fazer uma compra, Vossa Majestade. Um chapéu maravilhoso e só vai custar tudo. Ele bateu com o cabo da bengala nos chapéus dos manequins ao passar, derrubando-os na mesa.
Muitas das cabeças também caíram, as testas rachando ao bater na beira da mesa. Um chapéu para lhe dar sabedoria? Ou talvez compaixão nessa novidade que é o seu papel de rainha? A senhora gostaria de esquecer que essa tragédia aconteceu? Ou é tão vaidosa, Lady Pinkerton, que prefere a juventude eterna? A beleza infinita? Eu posso fazer acontecer, sabe? Tudo é possível quando você conhece o caminho do espelho. Ele começou a balançar a bengala como uma raquete, acertando com tanta força os chapéus que eles saíram voando pelo aposento e bateram nas paredes. Já chega! O chapeleiro hesitou, a bengala pronta para outro golpe. Nem tudo é possível, disse ela furiosa. Se fosse, você já o teria trazido de volta. Ele se encolheu. Seu olhar estava enlouquecido. O relógio de bolso na mesa estava ficando mais alto, o tic-taquear num zumbido constante. Catherine puxou a bengala dele e ele soltou sem lutar. O que quer que você diga, essas suas criações não são naturais. Não vou permitir que você as faça, não mais. Como? A partir desse momento, todas as viagens de e para xadrez estão estritamente proibidas por ordem da rainha. Ele apertou os olhos. Você começou isso brincando com coisas que não entendia. Você criou um monstro. E é sua culpa Geste estar morto. Você o trouxe aqui, você trouxe a abóbora e você deu a Marianne aquele chapéu. E é tudo culpa sua. Ele inspirou fundo. Sim, é isso mesmo. Ela recuou surpresa com a frivolidade da admissão dele. Eu sei que é e vou pagar por isso com a minha sanidade, como as irmãs disseram. Eu também vi os desenhos, Lady Pinkerton. Vi todos. O sangue dela latejou embaixo da pele. Se você voltar para xadrez, é melhor que pretenda ficar lá, pois não vou dar nem um grão de areia para atravessar aquele labirinto novamente. Uma expressão de desprezo contorceu o rosto antes bonito. Você não pode me impedir de ir e vir. É problema meu. É meu sustento. E assim que o tempo me encontrar, eu sou uma rainha ata e posso fazer o que eu quiser. Eu vou prender as irmãs. Vou destruir o poço de melado. Vou incendiar o labirinto se precisar. Estamos entendidos? Ela sustentou o olhar dele, deixando a obstinação dos dois batalharem em silêncio entre eles. A bochecha dele começou a tremer, só de leve no começo, mas continuou até um lado da boca se erguer em um sorriso doloroso. Qual? Sussurrou ele, olhando para ela com olhos vidrados. Qual a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Balançando a cabeça, Catherine jogou a bengala na mesa, satisfeita com o barulho de porcelana e prata. É uma pena, Ata, de verdade. A loucura não cai bem em você. Claro que cai, riu ele. Matador, mártir, monarca, maluco. É de família. É uma parte do meu sangue. Você não lembra? Eu sei que você lembra. O relógio estava tic-taqueando tão rápido agora que ela achou que explodiria, se abriria, as engrenagens se espalhariam pela mesa. Adeus, Ata. Ela se virou para a porta, mas a gargalhada desesperada dele foi atrás dela. Uma risadinha aguda, um ofego choroso. Mas qual? Qual a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Ela pousou a mão na maçaneta. Não há semelhança, disse ela com rispidez, abrindo a porta. É só um enigma idiota. Não passa de besteira e absurdo. De repente, inexplicavelmente, o relógio de bolso ficou em silêncio. O rosto de Ata ficou flácido. A testa estava coberta de suor. Besteira e absurdo, sussurrou ele, as palavras falhando. Absurdo, besteira e um montão de besteira de novo. Nós somos todos malucos aqui, você não sabe? E é de família, é parte do meu sangue, e ele está aqui. O tempo finalmente me encontrou e eu... A voz dele falhou, os olhos ardiam. Eu não tenho a menor ideia, Vossa Majestade. Simplesmente não consigo lembrar qual é a semelhança entre o corvo e uma escrivaninha. Querido ouvinte, considere fazer uma doação de qualquer valor, pois cada livro que eu trago aqui para o canal leva tempo, dedicação e esforço. Seu pagamento é uma forma de reconhecer isso e me ajudar a continuar com esse trabalho. A chave Pix é somdoslivros@gmail.com ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Obrigada pelo apoio. Capítulo 53. Ela estava ficando impaciente. Seu ódio estava abrindo um buraco no estômago que ardia mais quente a cada dia que passava. Sua fúria borbulhava embaixo da pele, muitas vezes explodindo em momentos de raiva inesperada. Criados começaram a evitá-la. O rei não passava de um idiota balbuciante na presença dela.
Todos os integrantes da nobreza que se aproximaram depois do casamento pararam de fazer visitas. Cat desprezava os dias na corte mais do que tudo. Era rainha e tinha visualizado suas palavras de ferro caindo sobre o povo de copas. Leis seriam executadas, criminosos seriam punidos, mas ela estava presa em um tribunal de absurdos e pandemônio. O júri, que não tinha nenhum outro propósito além de gritar uns com os outros e interromper os procedimentos, era composto de garças e texugos, kiwis, lontras e porcos-espinhos. Nenhum deles tinha bom senso. Não que importasse, considerando os casos. Um rato que achava injusto o irmão ter uma cauda maior. Uma cegonha que achava que era preconceito de espécie ela ser obrigada a trabalhar como única carregadora de bebês do reino, e assim por diante. Os dias de tribunal eram um sofrimento. Catherine lançou um olhar solidário para o corvo, que estava empoleirado na amurada que envolvia os tronos. A cabeça estava encolhida nas penas do pescoço, o bico apertado de repulsa. O coelho soprou o trompete. Chamando à corte o mais nobre javali africano Pigmalião, Duque de Tuscane e Lady Margaret Mirley, filha do conde e da condessa de Cruzamentos. Cat levantou uma sobrancelha e viu Margaret se aproximar, o braço passado no do Duque. Os dois pareciam nervosos. Margaret estava com um chapéu de broto de rosa idiota. Eles se curvaram. Os olhos de Margaret se desviaram para Catherine antes de ela baixá-los. Bom dia, disse o rei, que estava com a aparência ainda mais absurda usando uma enorme peruca branca embaixo da coroa torta. Qual é seu pedido? Vossa Majestade, disse o duque, nós queremos que o senhor nos case. Uma agitação de surpresa percorreu a plateia. O rei se balançou com alegria. Ah, eu adoro esses! Ele fez uma expressão quase séria e se inclinou para a frente, limpando a garganta. A dama está sob a jurisdição do pai? Estou, Vossa Majestade, disse Margaret. E o que ele disse em relação ao pedido? Ele abençoou a união. E por que motivo vocês desejam se casar? Perguntou o rei. O duque sorriu em volta das presas. Porque nós nos amamos. O rei abriu um sorriso largo, a coroa balançou. Cat revirou os olhos. O que a dama diz? Margaret segurou o cotovelo do duque e ergueu o queixo. Seus olhos estavam brilhando, de nervosismo sim, mas também de alegria. Naquele momento ela pareceu não só bonita, mas quase deslumbrante. Ele fala a verdade. Eu entendo agora que Lord Javali é o único homem a quem eu poderia ceder a proteção da minha bem cuidada integridade. Um homem que se porta com os mesmos padrões morais que considero de grande valor. E por isso eu o amo muito. Nós nos amamos muito. Catherine fez um ruído debochado, mas todos a ignoraram. O rei fez sinal para Margaret chegar mais perto. Quando ela estava perto o suficiente, ele sussurrou. Você está ciente de que ele é um porco, não está? Ela ficou boquiaberta de ultraje. Vossa Majestade, que coisa grosseira de se dizer! Um silêncio longo e constrangedor veio em seguida até o rei começar a rir sem graça. Engano meu. Não importa. Ele balançou as mãos e a mandou de volta para perto do noivo. Como não vejo motivo para negar esse pedido, eu agora concedo... Catherine ficou de pé. Espere! Houve um gritinho nervoso da plateia e várias das criaturas menores pularam da cadeira e se esconderam embaixo. Margaret ficou pálida. Margaret Mirley, eu conheço você por toda a minha vida e nesse tempo eu ouvi você se referir ao Duque como arrogante, grosseiro e excruciantemente chato. Agora você espera que acreditemos que deseja se casar com ele. Não pela riqueza e não pelo título, mas porque alega amá-lo. Margaret olhou para ela de queixo caído, as bochechas vermelhas de vergonha. Cat se inclinou para a frente. Sabe qual é a moral disso, Lady Mirley? Com os lábios apertados, Margaret mal conseguiu balançar a cabeça. A moral disso, ela inspirou fundo, não se pode julgar um livro pela capa. Margaret não disse nada por muito tempo, como se esperando Cat falar mais. Finalmente uniu as sobrancelhas em uma expressão de incerteza. Com todo respeito, Vossa Majestade, isso não faz sentido. Ah, não faz mesmo, disse Catherine. Acho que eu quis dizer que vocês foram feitos um para o outro. Margaret ainda estava com a testa franzida, como se estivesse esperando Catherine negar o pedido de casamento. Mas quando a plateia comemorou e Cat se sentou novamente, um sorriso se abriu no rosto de Margaret. Ela olhou para o duque e o olhar que eles trocaram foi quase mágico, quase impossível. Catherine afastou o olhar quando o casamento foi concedido. O casal saiu rapidamente do tribunal sob aplausos vigorosos, pulando de alegria.
Os ombros de Catherine se encolheram quando eles saíram. A comemoração sossegou e as criaturas voltaram para os seus lugares, embora muitas ainda estivessem sorrindo e se parabenizando por nada. Cat reparou no corvo olhando para ela. "O quê?" disse ela com rispidez. O corvo começou a balançar a cabeça, mas parou e estufou as penas. A voz estava melancólica quando ele falou ainda mais do que o habitual. "Eu já fui uma torre solitária em um local afastado e mataria por minha rainha para na guerra não ser derrotado. Agora meus olhos veem o coração que procurei no passado e temo que esse coração jamais possa ser consertado." As narinas de Cat se dilataram. "Seus medos estão corretos. Esse coração jamais poderia ser consertado. Espero que não receba a tarefa de cuidar desse artefato por muito mais tempo." O coelho branco soprou o trompete, poupando-a do gosto amargo que estava subindo por sua garganta. "O próximo no tribunal é o Sr. Milton Murro." As portas na extremidade da sala se abriram, deixando entrar um sopro de ar frio. Uma coruja entrou, as asas totalmente abertas enquanto voava pelo corredor. Mas 3 silhuetas surgiram na porta. Uma raposa vermelha graciosa e um guaxinim astuto, cada um segurando uma corrente presa a uma figura enlameada entre elas. O coração de Cat disparou. Ela não se lembrava de ter se levantado, mas estava de pé quando os recém-chegados percorreram o corredor. Seu estômago deu um nó. Sua respiração acelerou. Quando chegaram à frente da sala, as criaturas colocaram o prisioneiro no chão. Ele parecia menor do que Cat lembrava, machucado e coberto de lama. A fúria latejou dentro dela, preenchendo o vazio com o qual ela tinha se acostumado. Finalmente, Peter foi encontrado. Ao mesmo tempo, as captoras levaram as mãos ao rosto e tiraram as máscaras e a pele como Cat poderia tirar um casaco de inverno. As 3 irmãs estavam na frente dela, as mãos pequenas segurando as correntes de Sir Peter, os olhos negros espiando a rainha. "Nós fizemos um acordo", disse Tilly. "Nós fizemos um trato", disse Elsie. Os lábios pálidos de Lassie se esticaram. "Nós viemos buscar nosso pagamento." "O que é isso?" gaguejou o rei, olhando para as irmãs como se elas fossem um pesadelo que virou realidade. "É Sir Peter", respondeu Catherine. O nome tinha gosto de ferro e sujeira. Peter rosnou para ela. O Sr. Lagarta, um dos jurados, soprou um aro de fumaça que girou em volta da cabeça das irmãs. "E quem?" perguntou ele. "São vocês." Elsie uniu as mãos como se fosse recitar um poema. "Era uma vez 3 irmãs que moravam em um poço. Elas estavam muito doentes." "Estavam morrendo", esclareceu Lassie. Tilly assentiu. "Estavam morrendo havia muito tempo." "Mas elas sabiam", continuou Elsie, "que um dia haveria uma rainha que não teria utilidade para o seu coração. Um coração assim poderia salvá-las." "Essa rainha está aqui", disse Tilly. "A hora é agora." Ao mesmo tempo, as meninas disseram: "Nós trouxemos sua vingança e queremos seu coração em troca." A atenção de Cat não se desviou de Peter. "Podem pegar. Como vocês disseram, não tem utilidade para mim." Os sorrisos tristes das irmãs cintilaram e Lassie deu um passo à frente, o cabelo branco comprido batendo nos tornozelos. Ela pegou uma adaga afiada. Cat não sabia de onde. Engasgando, o rei recuou no trono, aumentando o espaço entre ele e a criança. Mas Cat nem se mexeu. Sustentou o olhar de Lassie e ouviu o sangue correndo nos ouvidos. Lassie subiu na plataforma da rainha com a graça de uma raposa. Sentou-se nos calcanhares, os dedos expostos e sujos de terra dobrados no piso de madeira. Cat sentiu o cheiro de melaço na pele dela. Ela levantou a adaga e a enfiou no peito de Cat. Catherine ofegou e, apesar de haver gritos no tribunal, ela nem ouviu direito em meio às risadas das 3 irmãs. Um frio penetrou nela pela lâmina, mais frio do que qualquer coisa que ela tivesse sentido. Espalhou-se pelas veias, rachando como gelo de inverno em um lago congelado. Estava tão frio que queimava. Lassie puxou a lâmina. O coração, batendo, estava preso na ponta. Estava partido, cortado quase totalmente no meio por uma fissura negra cheia de poeira e cinzas. "Foi comprado e pago", disse a irmã. Ela deu um gritinho e voltou para o meio do tribunal. As irmãs se juntaram a ela, rindo e se reunindo em volta do coração da rainha. Um momento depois, uma raposa, um guaxinim e uma coruja saíram pela porta, deixando para trás um eco de gargalhadas vitoriosas. Capítulo 54.
Cat olhou para as portas ainda escancaradas, o corpo congelado e queimando ao mesmo tempo, o peito uma cavidade oca, vazia e dormente. Não sentia mais dor. O coração partido a estava matando, mas agora não estava mais lá. O sofrimento dela, a perda, a dor, tudo acabou. Sobraram a raiva, a fúria e a necessidade desesperada de vingança que seria dela logo logo. O que aconteceu? Gaguejou o rei. O que elas fizeram? Elas me libertaram, sussurrou Cat. Seu olhar foi até o prisioneiro ajoelhado no chão, os braços presos por correntes, mas sem captores o segurando. Peter, só ele, não parecia perplexo com o que as irmãs fizeram. Parecia amargo, por ter sido capturado, por ter sido levado até ali, por estar ajoelhado na frente da rainha de copas. Os lábios de Cat se curvaram para cima. Elas cumpriram a promessa. Mas seu coração, começou o rei. Não era mais útil para mim e estou muito satisfeita com o que elas trouxeram em troca. Ela apertou o olhar. Olá, Sir Peter. Ela cuspiu o nome, a raiva crescendo, borbulhando, fumegando dentro dela, enchendo todos os espaços vazios. Os nós dos dedos estavam brancos na amurada. Esse homem é o assassino do falecido bobo da corte de copas. Cortou a cabeça dele e fugiu para a floresta. Ele é um assassino. Quando imaginou esse momento, ela teve medo de acabar chorando quando ficasse de frente para o assassino de Geste de novo, mas seus olhos estavam secos como farinha. O entorpecimento já estava passando. Agora seu corpo estava em chamas. O rei se levantou hesitante. Isso é... Sim, realmente. Que bom que você pôde se juntar a nós, Sir Peter. Acredito que isso peça... O rei coçou embaixo da coroa. O que acontece agora? Um julgamento, Vossa Majestade, sugeriu o Coelho Branco. Sim, um julgamento, excelente diversão, boa distração. Sim, jurados se reúnam. Escrevam a acusação da rainha. O júri se agitou e pegou placas onde começaram a anotar coisas com giz branco. Peter ficou de joelhos, mas a cabeça estava erguida, o olhar penetrante em Catherine. Ela o encarou sem medo pela primeira vez. Estava tomada de expectativa de ver o sangue dele espalhado no chão do tribunal. O júri gostaria de chamar uma testemunha, Vossa Majestade. O rei bateu palmas. Ah, sim, que ótimo! Quem vamos chamar? Nós gostaríamos de chamar o bobo da corte ao banco. Cat rosnou. Sussurros e olhares foram trocados pela multidão. Todo mundo parecia estar esperando Geste aparecer em um aro de prata no teto. Ele está morto, disse ela por entre dentes trincados. Precisou afastar uma fantasia de mandar todos os imbecis naquela sala serem decapitados. Ah, sim, é verdade, não é? Murmurou o texugo, pontuando a percepção com uma gargalhada nervosa. Eu sou sua testemunha, disse Cat. Eu estava lá e já contei o que aconteceu. Ele é um assassino e merece ser punido. Todos deram risadinhas nervosas. Pouco à vontade, porque a nova rainha estava se intrometendo nas tradições da corte. Talvez, disse o coelho, se não houver outras testemunhas presentes, o júri possa pensar em um veredito? Uma onda de alegria se espalhou pelo cercado dos jurados e Catherine ouviu murmúrios de culpado e inocente e precisando de um banho, mas Peter limpou a garganta. Tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Apesar da voz dele estar rouca, rugiu por Catherine como uma onda enorme. Pontos brancos surgiram na visão dela. Ela queria silenciá-lo para sempre. O rei, sem saber como o sangue de Cat estava fervendo, bateu com o martelo. O assassino? O réu deseja falar. 2 guardas se adiantaram e pegaram Peter pelos cotovelos, levando-o. As correntes que as irmãs abandonaram estalaram no chão. O corvo pulou na murada e se colocou no campo de visão de Cat. Era como ter um confidente ao seu lado, alguém que estava lá naquela noite, que sabia. Só ele não reagiu quando as irmãs pegaram o coração de Cat. Houve uma época em que ele planejava fazer a mesma coisa com ela, quando Geste planejou fazer a mesma coisa com ela, mas isso não importava mais para Cat. Aquele coração era imprestável, apesar do que todo mundo dizia. Não havia valor nenhum nele. Sir Peter firmou os pés para poder ficar de pé sem a ajuda dos guardas. Apesar de desgrenhado, ele estava tão intimidante quanto sempre esteve. Seu olhar foi do rei para o júri, para os cortesãos reais e para os guardas, e finalmente para Catherine. Eu o matei mesmo, rosnou ele, mas estava defendendo minha esposa. Os jurados rabiscaram nas placas. Peter deu um passo à frente. Essas pessoas, a empregada, o coringa e você, ele rosnou para Catherine.
Eles invadiram a minha propriedade. Eu tinha pedido para nenhum deles ir lá. Eram uns xeretas malditos indo ver o monstro, a criatura. Ele cuspiu. Mas ela era minha esposa. E você a matou. Bem na minha frente, você a matou. Vocês são os monstros. Não eu, não ela. Ela era o Jaguadarte, gritou Cat. A plateia soltou um ruído de surpresa. É isso que ele não está contando. A esposa que ele estava protegendo era o Jaguadarte. Mary Ann seria a próxima refeição da criatura. Ela não devia ter ido à minha plantação. Invasores! Assassinos! Você é o assassino! Como você, além de ladra. Você roubou aquela abóbora de mim. Eu sei que roubou. Ela estava melhorando. A maldição estava passando. Mas ela viu o bolo e teve que comer. E quando ela virou de novo, não deu. Não conseguiu voltar a ser quem era e é culpa sua. O rei bateu o martelo, cada baque com uma martelada na têmpora de Cat. Chega, chega! Disse o rei, suando profusamente. Acho que talvez o júri queira um pequeno esclarecimento. Ele limpou a garganta e ajustou a peruca branca. Sir Peter, você alega que o Jaguadarte era sua esposa? A plateia se agitou e Cat ouviu mais de um membro do júri mencionar que a esposa de Peter Peter estava no baile preto e branco, uma coisinha adoentada, nem um pouco monstruosa. Ela foi envenenada, disse Sir Peter. Envenenada por uma abóbora ruim. Eu a vi comendo, ela não conseguia parar. E depois ela começou a ficar doente. Achei que fosse só indigestão, mas ela começou a mudar. Uma ruga funda surgiu entre as sobrancelhas dele. Aconteceu pela primeira vez depois que saímos do seu baile, depois que aqueles cortesãos falaram conosco como se não merecêssemos estar lá, depois que você... Ele apontou para Cat. Olhou para nós como bosta no seu sapato. Eu a vi virar o Jaguadarte. Vi com meus próprios olhos. Ele apertou os punhos. Quando ela voltou a si, os desejos eram intensos demais. Ela comia qualquer coisa laranja, qualquer coisa que achasse que poderia saciá-la, mas nada servia. O maxilar de Cat estava doendo de tanto ela apertar os dentes. Eles disseram que o Jaguadarte tinha ido atrás de Cheshire e Margaret naquela primeira noite, depois que o pelo de Cheshire ficou manchado de laranja e ele ainda devia estar com cheiro de tortinhas de abóbora. E na campina, ela levou o leão com a juba dourada e alaranjada, mas o monstro devia estar lá procurando Ata, o mensageiro que levou a primeira abóbora de xadrez. E no teatro o monstro foi para cima dela, querendo mais bolo de abóbora. Depois que ela se transformou uma segunda vez, rosnou Peter, os olhos cobertos por sombras. Eu fiz as abóboras pagarem. Se bem me lembro, disse o Sr. Lagarta, o Jaguadarte era um incômodo. Eu diria que já foi tarde. Eu tentei impedi-la, disse Peter. Eu juro! Até construí uma jaula, mas não consegui segurá-la. A expressão dele ficou feroz. Mas não foi culpa dela, foram as abóboras que fizeram aquilo. Cat apertou a amurada até os dedos estarem doendo. Isso não é defesa. Você matou Geste. Cortou a cabeça dele bem na minha frente. Você matou minha esposa. Você ia dar Mary Ann para ela comer. Ela não devia ter entrado no meu terreno. Tum, tum, tum. O som do martelo do rei interrompeu a discussão e Cat encolheu a cabeça entre os ombros tensos. Obrigado, Sir Peter, pela sua declaração. A voz do rei estava tremendo. Agora ouvimos o testemunho do réu. Jurados, qual o seu veredito? O júri se reuniu com as placas e os sussurros. Catherine não ouviu nada da discussão. Seus ouvidos estavam latejando, o cérebro enevoado com visões de gestes na lama, o machado acertando o pescoço, seu coração se partindo no meio. Nós chegamos a um veredito, Vossa Majestade. Foi o sapo que falou, ficando de pé com uma placa nos dedos membranosos. Nela, ele desenhou uma imagem de Peter de pé em cima de uma abóbora enorme sorrindo. Nós, do júri, declaramos Peter inocente. A gritaria foi ensurdecedora. Em volta dela, as pessoas de copas se abraçaram, gritaram em êxtase. Até o rei riu de alívio. O reino de copas nunca tinha visto um julgamento tão horrendo e todos estavam felizes de ter terminado. O homem era inocente. Todos podiam seguir com as vidas bobas e sem sentido. Menos Catherine. Com o canto do olho, ela viu o corvo estufar as penas. Ela tirou o martelo do marido. Silêncio! Gritou ela, batendo com tanta força que uma rachadura surgiu na madeira encerada. A agitação parou. Uma sala inteira de rostos se virou para olhar para a rainha, para o rosto avermelhado, para os olhos lívidos.
Uma tartaruga se escondeu dentro do casco. Um gambá se encolheu com uma bola. Um avestruz tentou, mas não conseguiu esconder a cabeça no piso de quartzo polido. Eu rejeito o veredito do júri, disse ela furiosa. Como rainha de copas, eu declaro esse homem culpado. Culpado de assassinato. Culpado de roubo e sequestro e todo o resto. E como sentença, eu peço a cabeça dele. Que seja executado imediatamente. As palavras dela ecoaram pelo tribunal, lançando uma sombra nos rostos abalados. Ninguém ousou respirar. Catherine só tinha olhos para Sir Peter, cujo rosto estava furioso embaixo de manchas de sujeira, cujos dentes estavam à mostra. O entorpecimento começou a se espalhar por ela de novo. Você não merece perdão, disse ela. Peter cuspiu de novo. Não quero nada de você. Mas, querida, disse o rei, delicado, paciente, apavorado. Os dedos roçaram no braço dela, mas ela se afastou. Nós nunca... Em copas nós não... Ora, docinho, nós nem temos executor. O canto da boca de Cat tremeu. Seu olhar se desviou para o corvo. Temos sim. O corvo levantou a cabeça. Você era executor da Rainha Branca, disse ela, e agora vai ser o meu. Sirva-me com lealdade e vamos ter nossa vingança. Ele ficou em silêncio por um tempo, parado como uma estátua. Em seguida, abriu as asas e desceu da murada. Como uma mancha de tinta em pedra, ele se transformou na figura encapuzada, o rosto coberto de sombras, as mãos enluvadas segurando o cabo do machado brilhante. Agora, na luz do tribunal, Cat viu que a capa com capuz era feita de penas de corvo. Os guardas recuaram, deixando Peter sozinho no centro da sala. Embora sustentasse a postura de desafio, Cat o viu começando a tremer. A sombra do corvo cresceu pelo chão, deixando o assassino ainda menor. Ele apoiou o machado no ombro. Pelo assassinato de Geste, o bobo da corte de copas, eu sentencio esse homem à morte. Ela falou sem sentimento, sem o peso do amor e nem dos sonhos e nem da dor de um coração partido. Era um dia novo em copas, e ela era a rainha. Corte-lhe a cabeça! Nota da autora. Ou qual é a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Acredita-se que quando o chapeleiro propôs o enigma não respondido em Alice no País das Maravilhas, qual é a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha, Lewis Carroll não tinha resposta em mente. No entanto, depois de anos sendo incomodado, Carroll finalmente cedeu e ofereceu uma resposta, registrada no prefácio que ele escreveu para a edição de Alice de 1896, porque pode produzir algumas notas, embora sejam muito monótonas, e nunca é posto de trás para frente. No original, a palavra never, nunca, está grafada errado, never, que é raven, corvo, de trás para frente. Infelizmente, o erro ortográfico logo seria percebido e corrigido por algum editor eficiente, e a brincadeira inteligente de palavras de Carroll se perderia nas edições subsequentes. Tudo isso é para dizer que a resposta oficial de Carroll ao enigma foi a inspiração para a apresentação de estreia de Geste no Baile Preto e Branco no capítulo 4. Ao longo dos anos, incontáveis fãs e leitores acrescentaram suas interpretações do enigma. A resposta que Ata dá no capítulo 18, os dois têm penas sujas de tinta, foi a que senti orgulho de ter elaborado, mas logo descobri que não fui a única a pensar nela. Essa resposta era acreditada a David B. Jodrey Jr. em Alice, edição comentada e ilustrada, junto com dezenas de outras respostas brilhantes e divertidas registradas ao longo do tempo. A minha favorita é de Tony Weston, um dos vencedores de um concurso proposto pela revista The Spectator, em 1991. A escrivania é um descanso para canetas e um corvo é uma desgraça para as cambaxirras, ou, no original, Because a writing desk is a rest for pens and a raven is a pest for wrens. Imagino que Karen, com seu amor por brincar com palavras, aprovaria. Falando em corvo, não consegui me limitar a explorar o trabalho de apenas um grande autor nesse livro. Tive que mexer com dois. A maior parte das falas do corvo foi inspirada em, e algumas vezes reaproveitamentos descarados, versos do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Embora os leitores tenham liberdade de interpretar o personagem como acharem melhor, gosto da ideia de o corvo sendo a mesma ave que atormentou o narrador de coração partido do trabalho clássico de Poe. Como O Corvo foi publicado pela primeira vez em 1845,
20 anos antes de Alice no País das Maravilhas, a linha do tempo era perfeita demais para deixar passar. Finalmente, tenho certeza de que nenhum leitor, fã ou estudioso vai se surpreender de saber que tomei um monte de liberdades, não só com a história e os personagens de Carol, mas também com as regras e normas da sociedade da Inglaterra vitoriana. Espero que vocês perdoem minhas imprecisões ou as atribuam à licença criativa se estiverem se sentindo generosos. E espero sinceramente que o espírito de Lewis Carroll encontre mais diversão do que ofensas nas minhas tentativas de expandir o mundo maluco, excêntrico e peculiar dele. É o País das Maravilhas, afinal. Se você ouviu o livro até aqui, que tal fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o canal? A chave Pix é somdoslivros@gmail.com ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Assim, você me ajuda a continuar com esse trabalho e a tornar esse mundo um lugar melhor e mais inclusivo para todos. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Obrigada pelo apoio. Até o próximo audiolivro aqui no canal e não se esqueça que no final do vídeo tem as melhores citações. Fim do livro Sem Coração, de Marissa Meyer. As melhores citações do livro Sem Coração, de Marissa Meyer. Fascinante, não é? A frequência com que o heróico e o tolo acabam virando a mesma coisa. O olhar foi longo o suficiente para abafar as chamas da curiosidade e curto bastante para não apagar nenhuma. Às vezes, seu coração é a única coisa que vale a pena ouvir. Não consigo dizer o quanto anseio por uma vida ao seu lado e por todas as coisas impossíveis em que vou fazer você acreditar. Mas ter esperança é como o impossível pode virar realidade no fim das contas. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros.